Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Tudo Sobre Mim. Ah, mãe, eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E a gente tá juntas aqui nesse projeto para falar sobre maternidade, sobre as mulheres que nos tornamos depois que nascemos mães. Olha, foi diferente do jeito que eu falei hoje. E quantas mudanças vieram com essa maternidade, né? Principalmente no nosso aspecto profissional, que é o que nós estamos tratando nessa nossa segunda temporada. É verdade. Aliás, se tu não assistiu ainda os episódios anteriores, estão incríveis, com mulheres incríveis, que vocês podem conferir aqui, ó. Já tá o link aí pra vocês na descrição, tem todos os episódios, já acessa, já assiste, já compartilha, porque é o que eu sempre digo, é importante que esses assuntos sejam multiplicados. E sabe como que isso acontece? Com vocês. Então, gostou? Mostra pras amigas, mostra pros amigos, mostra pros pais também, porque ajuda também eles a entenderem um pouquinho mais da gente como mães. E sempre com a parceria do Assum Supermercados e da Cooperativa Aliança, trazendo um suquinho delicioso pros nossos filhos e pras mamães também, É né? verdade. E assim, ó, vamos agradecer a audiência de vocês. As crianças também gostam de assistir, sabia, Shana? Lá em casa eu tô famosíssima. É isso aí. Lá em casa também tem até campanha. Vamos ir longe com esse canal. Então, é um canal pra família. Pra família. Aliás, não te esquece de te inscrever e acionar o lembrete, né? A sinetinha. Ou já que a gente tá em setembro, aciona o sincero aí, né? Como diria no campo, pra receber os lembretes quando tem episódio novo. E a gente também tem um canal de cortes com momentos bonitos, momentos marcantes do programa, que vocês também podem se inscrever, porque aqui no nosso canal tá o link para ir lá pro canal de cortes também. Olha, hoje um assunto que me emociona, que nos emociona, e uma convidada muito especial. Para mim, ela é uma amiga bem especial, porque foi e segue sendo um esteio. Mas hoje nós vamos deixar a nossa querida assistente virtual. Tá de folga, Alexa. Não chama o pode nome falar. dela, porque senão ela se mete, né? Sabe como é que é? Nossa assistente virtual hoje tá de folga, porque eu vou apresentar essa convidada com as palavras dela, que nos emocionaram há poucos dias, né? Alguns meses atrás, numa matéria que ela fez no veículo de comunicação que trabalha, que é a RBS, né? Foi tua colega, é minha colega. Colega, querida, já conheço há muito tempo. Uma Elas têm pessoa muito histórias especial. interessantes. Muito especial. Mas olha só, o texto começava assim, cantando. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhante, para o meu amor passar. Ah, deixa eu me apresentar. Meu nome é, não vou dizer. E a gente está começando o Jornal do Almoço com uma música, porque essa é a única maneira que eu escuto a voz do meu filho. João Pedro é um menino autista de 11 anos que fala muito pouco e às vezes consegue cantar. Em pouco mais de uma década, eu desenvolvi uma intuição de mãe para entender o silêncio, decodificar o olhar e adivinhar os sonhos e angústias dele. Mas não é um diagnóstico que define ele. Meu filho não é um laudo, nem um conceito definido por um manual de transtornos. Meu filho tem um rosto, tem uma família que ama ele demais. Ele é apenas um menino. Pedrinho é uma criança alegre, feliz, cheia de energia e que sorri com os olhos. Com ele, eu aprendi muito mais sobre a vida. Conheci a pureza única daqueles que têm pouca abstração e olhar raro de quem encontrou a beleza das pedrinhas. Então, tem mais texto por aqui. De quem desvenda os mistérios e a delicadeza de brincar com a areia da praia. E como quem vê cara, não vê autismo, seguimos. Porque somos muitos e invisíveis, muitas vezes em silêncio. Somos pais, mães, irmãos, famílias inteiras de pura diversidade. Vocês vão nos encontrar na fila do supermercado, na sala de aula do teu filho, no elevador do teu prédio, na tua rua. Tem muitas coisas que só a gente sabe, mas queremos compartilhar contigo. Muitas vezes está difícil encontrar acesso à escola, à saúde e ao mercado de trabalho.
Não tá nada fácil, mas seguimos. E se vocês nos derem as mãos, vai ficar mais fácil chegar lá. Prometo, filho, eu tô tentando te entregar um mundo mais justo, mais inclusivo e com mais oportunidades. Certo dia me perguntaram o que eu aprendi com o Pedrinho. Aprendi com ele o poder das coisas simples da vida. E hoje, para mim, a maior felicidade da vida foi ouvir 4 palavras juntas. No primeiro dia desse ano, aos 11 anos, Pedrinho falou pela primeira vez na vida, bem rapidinho e baixinho: "Mamãe, eu te amo." Então eu respondo para você que está assistindo ao Jornal do Almoço hoje. Para mim, felicidade são apenas 4 palavras. Eu te amo, mamãe. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora o Pedro, que roubou meu coração. Eu tenho que me segurar para não me emocionar, porque o dia que eu vi Isabel Ferrari dizendo esse texto no Jornal do Almoço, eu fui às lágrimas, inclusive mandei uma mensagem para ela que ela ficou apavorada porque o áudio não gravou e só foi o meu choro e ela me ligou desesperada: "O que tá acontecendo? Seja bem-vinda, minha amiga." Bem-vinda, Bel. Obrigada, meninas. Primeiro eu quero dizer, Xana, covardia tu cantar, né? Porque eu cantando é uma tristeza. E eu faço questão de cantar com a minha voz de mãe, improvisada, que não é boa, porque é assim que as mães se conectam com seus filhos, né? Com suas vozes, né? Sem dúvida. Desde o útero, né? Desde a gestação. Mas, olha, eu vou te dizer que eu tenho certeza que o Pedrinho prefere tu cantando do que eu. Sabe que a voz de mãe acalma, né? A minha mãe, depois de eu já adulta, tinha momentos difíceis da minha vida que eu ligava para minha mãe e ela sempre tinha um jeito de falar e o tom da voz: "Sim, Belinha, mas vai dar certo." E o tom de voz, como ela fala comigo, falava até hoje ainda, né? Me acalma, me traz conforto, porque eu acho que é uma herança ancestral isso, né? Gurias do útero, assim. Sim. E essa música, Xana, tá nesse texto, como tá numa palestra que eu faço, que eu me dei conta que era um jeito de começar muito natural e muito genuíno, né? Porque é a música que eu mais cantei pro Pedrinho, né? Eu cantava todas, mas essa daí eu achei que eu tava melhor. Tu achou que ia bem, assim, né? Não, é a que eu mais gosto de cantar, apesar da minha voz não ser boa. E eu acho que por isso que eu explodi de emoção nesse dia, porque definitivamente também é a música que eu canto pros meus filhos e que canto pro Francisco, que também é autista. Então, quando eu ouvi ela cantando e contando a história, meu Deus, não foi tem demais. Quem não se emocione. Eu me emocionei no dia, estou emocionada de novo. Também lágrimas de alegria por estar perto de uma pessoa tão sensível que conseguiu, né, nesse texto, também em outras tantas falas tuas, expressar de uma forma leve, bonita e primordialmente amorosa. O amor genuíno de mãe, né, Bel? A gente realmente, quando tem um filho, a gente descobre potencialidades, como nós estávamos falando, nasce uma outra mulher. Sim. E aí eu queria saber, para arrancar aqui, que mulher nasceu tudo com a tua maternidade? Né? Quando a gente nasce, quando o filho nasce, tudo se explica, né? Eu não era uma pessoa que sonhava ser mãe a qualquer preço, né? Eu fui, acho que, uma mulher da minha geração, assim, né, gurias? Eu quis fazer muitas coisas antes de ser mãe e eu planejei ser mãe só quando eu achei que a minha carreira me proporcionou. A gente tem que ralar muito, né, gurias? Nós mulheres, para conseguir botar um pouquinho a cabeça para fora, tem que fazer um monte de coisa. Então eu tinha certeza de que eu tinha que tocar para frente, que não dava ainda. Enfim, a gente protela. Podemos questionar isso? Acho que sim, acho que devemos. Acho que a minha geração protelou demais. Eu fui ser mãe com 37 anos, né? Mas também fui ser mãe num momento que eu estava super afim e preparada para ser mãe. Porque todas as minhas angústias de fazer tudo que eu queria ter feito antes já tinham acontecido. Então, eu fui uma mãe muito plena, porque eu não estava precisando fazer outras coisas importantes além de ser mãe. Então, tudo que viesse seria lindo para mim, né?
Eu já sabia, eu e meu marido, a gente imaginava pela nossa idade, pela nossa organização de vida, a gente se encontrou um pouco mais tarde, né? Que a gente só teria um filho, mas eu queria viver essa aventura na vida. Eu achava que não valia a pena passar por essa encarnação aí, se é que a gente, cada um tem uma crença, né? Por essa existência, sem ter essa oportunidade. Eu achava que era muito interessante. E aí, quando pintou a pessoa certa, porque eu também achava que eu queria ser mãe com uma parceria, né? A gente sabe que a gente pode ser mãe de qualquer jeito, mas eu tinha vontade de ter uma pessoa comigo nessa viagem aí. Nessa aventura. Nessa aventura louca. Que eu não imaginei que era tão louca, depois ficou mais louca ainda. Mas aí aconteceu isso. Aí quando eu fui mãe, então era tudo meio organizado, assim, no sentido, nada nunca é organizado, mas estava um momento legal, assim. E aí tudo se explicou. Porque às vezes a gente tem umas angústias, não sei se vocês já passaram por isso. Tipo 3 assim, vezes eu passei. A gente fica assim, eu queria fazer tal coisa, eu queria não sei o quê, eu quero, sabe? A gente fica com muita vontade de, muita ansiedade de realização de coisas. Eu acho que a gente se cobra muito, a mulher principalmente. A da nossa geração, né? Porque teve essa oportunidade do trabalho, do sucesso, do crescimento profissional. E ao mesmo tempo o desejo muitas vezes de ser mãe, né? E é uma balança difícil de equilibrar. Tu falou em voz materna, também as vozes maternas nos orientaram pra isso, né, gente? A minha mãe, gurias, é uma jornalista dos anos 60. Olha só. Ela trabalhava num jornal, a Folha da Tarde, que não tinha banheiro pra mulher. Só tinha 2 mulheres. A da gastronomia, que ela dizia assim, também não vale tanto, né? Nada, é porque naquele tempo... E ela... Então ela ia no banheiro e os caras entravam no banheiro pra agredir e botava um instrumento pra fora. Nossa. Não eram muito gentis. Na linha, o que vocês estão fazendo aqui? Sim, tipo assim... Hostilizando. Sair através do abuso. Exatamente. E um porteiro do Correio do Povo, na época, se ligou o que acontecia e disse assim, gurias, quando vocês quiserem ir no banheiro, tu me avisa que eu fico na porta. Ou então ela disse que ia no banheiro no Cinema Cacique, lá na Caldas Júnior. Entendeu? Eu fui criada por essa mulher, jornalista, que trabalhou toda uma vida e enfrentou um machismo... Eu tô contando o início da carreira dela, que ela era estagiária da Folha da Tarde. E o dia que terminou o estágio, inclusive, jornalistas todos homens, né? Falaram, e aí agora, quando é que tu vai começar a encostar a barriga no fogão, esfriar na pia, geladeira. Entendeu? A minha mãe é da geração, eu sou de 72, isso foi em 60. Né? A minha mãe foi uma das primeiras turmas de jornalismo da URGS, né? Com muito orgulho. Então, uma mulher tão forte como aquela, eu não poderia ser menos forte que ela, né? Pra honrar ela. E ela me deu muita força. Porque eu me lembro que um dia eu tava na TV muito angustiada, que o Pedrinho tava com ela, porque ela foi meu esteio, né? Em alguns momentos. Ai, mãe, eu tenho que dar mamar, não sei o quê. Eu acho que, enfim, já tava desmamando, mas ele ficava na casa dela com a Vera, que é a nossa parceirona junto até hoje. E ela disse assim, minha filha, continua. Sabe por quê? Esses dias liguei pro teu irmão e ele disse assim, ai, mãe, agora não posso falar, tô ocupado. É isso que ele vai fazer pra ti quando ele tiver mais velho. Então segue firme que eu tô aqui, ele tá super bem. Ai, qual o nome da tua mãe mesmo? Mirta. Beijo, dona Olha Mirta, só, o que parabéns. a gente tem descoberto também aqui, falando sobre maternidade, porque a gente fala da gente, mas a gente não tem como falar sobre maternidade sem todo mundo tem uma mãe. Né? Isso é um fato. Um fato incontestável. Que as nossas mães são muito importantes no nosso maternar. Eu tava lembrando do episódio da Júlia Lemertz, da atriz, né, que é a Lilian Lemertz, e ela trouxe uma fala muito importante nesse sentido. A mãe que nós somos é muito da mãe que nós tivemos. É o modelo, né? Ou seja, para um lado, ou seja para o outro. Às vezes tu quer solucionar questões, às vezes tu quer repetir, às vezes tu quer evoluir, né? Às vezes a tua referência não posso ser menos forte que a minha mãe, né? E a minha mãe teve muitas passagens muito importantes na minha vida. Eu fiz publicidade pra contrariar, porque ela é jornalista. Eu disse, não vou fazer a coisa que a minha mãe fez. É isso. Aí não deu certo,
porque eu não fui feliz, né? Psicanálise explica. É verdade. Isso, aí é outro capítulo. Investi anos da minha vida. Tem uma musa inspiradora que também é uma mulher, a minha psiquiatra, que eu faço questão de dizer, porque as pessoas têm preconceito a gente tem psicofobia, né? A sociedade que tem medo de dizer. E eu amo dizer, então, só para incomodar, porque eu adoro indicar, como diz o outro, né? E só terminando falando do modelo de mãe, né, Xana e Tati, a minha mãe é uma mulher engraçada, ela é divertida, ela é muito forte, entendeu? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Pois é, a minha mãe é uma mulher engraçada e ela com sonho. Mas ela não é doce. Meu pai, que é uma pessoa doce, eu sou mais, eu me considero nesse ponto mais parecido com meu pai. Ela é forte, não tem com ela, entendeu? Sim. Acho que ela também precisou, né? E ela teve muitas coisas na vida. Mas tu olha pra ela, tu não vê. Ela tem ponte safena, ela não tem ovário, ela não tem útero, ela tem 2 próteses de joelho, ela não tem o intestino, que ela teve câncer quando eu tinha 38 anos. Mas ela tá sempre a mil. E ela disse, minha filha, quando eu vou no médico, eu não conto que eu tenho, assim, tudo, pra não assustar, eu vou contando aos poucos. Eu acho que nós vamos ter que chamar a mãe da leve, Vamos né? trazer a mãe da Bel, gente, aqui. A história de vida dela. Mas é aí incrível tem uma também. semelhança, né? Eu comecei falando que tu tens uma leveza e ela, Sim, né, provavelmente sim. traz essa leveza da tua mãe, de encarar situações A difíceis gente da vida. escolhe um pouco, né, Tati? Assim, claro, o que eu quero te dizer em relação eu sou uma pessoa otimista, mas otimista no bom sentido, assim, entendendo as dificuldades, sabendo da vida real, não sou uma desconectada, mas eu acho que a gente escolhe como quer passar as coisas quando a gente tem repertório para isso, né, gurias? Uhum. Principalmente em relação a enfrentamentos difíceis, como o diagnóstico de um filho, que foi meu caso, cada um resolve com o aparato que tem, e a gente não pode julgar. Pessoas que usam a religião, pessoas que usam outros tipos de enfrentamento, né, ou percepções diferentes, cada um resolve com o repertório que tem e tá tudo bem. O importante é viver bem, com qualidade Eu de acho que o vida. que a gente aprende muito, e eu acho que a gente precisa chegar lá no início dessa tua relação, né, com o autismo, com o diagnóstico como mãe, mas o que eu vejo que a gente aprende, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, Tati, quando a gente começa a falar sobre diversidade, é o cerne da questão, seja com diagnóstico, seja simplesmente de tu entender as diferenças, que nós Sim. somos seres humanos diferentes em todos os aspectos. É isso, né? É aceitar a diferença do outro, a sua forma diferente de lidar com questões, a sua forma diferente de se comportar, de entender o mundo, da sua visão política. No momento que a gente entender que diversidade e respeito são 2 palavras que caminham juntos e que só assim a gente vai ter uma sociedade melhor, respeitando cada um o outro, é isso. E eu acho que quando a gente fala sobre autismo, essa é a principal questão, tá aqui nesse teu texto, né? De tu olhar para o outro. E também se colocar no lugar e tentar entender um pouco as questões dele, né? Eu acho que começa do zero, né, Xana? Assim, ó, uma linha de raciocínio voltando para trás. Em primeiro lugar, ninguém é igual a ninguém, Isso. né? Eu sou uma apaixonada por gente. Eu escolhi a minha profissão porque eu gosto de gente. E eu tive a oportunidade e a alegria de perceber o que eu já sabia. Eu sou fascinada por pessoas, sabe? Cada pessoa é diferente da outra. E todo mundo tem uma história linda para contar. E eu tive a oportunidade de ver todo tipo de gente, conhecer todas. Então, quando tu percebe isso, já começa dando 10 passos para trás e o preconceito com tudo acaba, porque para mim tá tudo bem, entendeu? E outra coisa, aceitar é uma palavra que eu fico um pouco complicada, porque eu não esperava nada do meu filho, sabe por quê? Porque eu investi muitos anos em terapia na vida, graças a Deus eu não gostava de ir na academia, eu detesto, mas eu fazia um programa de saúde. Então eu disse, vou fazer academia por o cérebro, para ficar uma pessoa legal, interessante. Boa. Que o meu objetivo de vida era ser uma pessoa bacana, que transitasse no mundo numa boa, que não incomodasse os outros, que fosse descomplicada e fluísse a vida para mim. Porque eu deixo gente chata que incomoda, que atravanca o caminho, que é cheio de sabe? Uma pessoa que tu vai saber sempre o que é, né? Estabilidade emocional. Aí fui fazer terapia para mim ser uma pessoa legal. E eu já tinha 10 anos de terapia no lombo quando Pedro nasceu. Então, isso é outra coisa, né? Mas aí o que acontece? Eu não idealizei filho nenhum. E não esperei, porque nós não temos o que esperar de filhos, nada. Tu entende? É. Aquele ser vem o que é.
no seu sujeito, com as suas coisas. E nós, como mães, cabe o quê? Ampará-lo e guiá-lo, sim, e dar limite, tentar educar, e tentar botar esse cara no prumo, e fazer ele transitar no mundo. Mas o meu único desejo que eu tinha, e eu ainda tenho, e é o que eu faço com o Pedrinho, é que ele seja um cara decente no mundo, que ele seja um cara bacana. Eu acho que a gente tem que criar pessoas boas, legais, pessoas de boa índole, que é isso que esse país precisa, né? Pessoas decentes. Então, se o Pedrinho não consegue dar oi, ele faz um bate aqui, mas ele vai cumprimentar as pessoas, né? Era isso que eu queria para um filho qualquer, um filho típico, porque a gente não espera uma situação atípica, já diz o nome, né? Sai fora da curva, né? Eu que contei tantas histórias de tantas pessoas diferentes que normalmente saem da curva e vão parar na TV, nunca pensei que eu fosse virar uma história, né? Porque eu sempre digo assim, a vida das pessoas é simples, ela tem 10 linhas. Fulano nasceu, aí gostou de tal pessoa, gostava de tal hobby, se dedicou a tal emprego, tinha um time do coração, gostava de jogar bola, fazer tal coisa, pá, terminou a vida. Eu gosto de ler o obituário ali, que conta as coisas que as pessoas fazem, né? A vida é simples. A vida é muito simples. Não precisa grandes feitos. Todo mundo segue uma linha que no fundo é a simplicidade, entendeu? Por isso que gente em qualquer lugar, em qualquer ambiente, do mais simples que seja, é fascinante. Porque pessoas são fascinantes e cada um constrói uma história diferente, né? Mas eu não imagino... E aí, quando tem algum ponto fora da curva, ela vira história de TV. Ela vira história de roteiro de documentário. E aí tu tava lá preparada nos teus 10 anos de terapia, contando história de pessoas, entendendo, né, as diferenças das pessoas, já muito consciente sobre tudo isso. Muito. Pela minha família também. E aí nasceu o Pedrinho. Conta pra gente como é que foi esse processo, porque eu sei que tem muita mãe que tá assistindo aqui, que tá passando pelo início, né, da situação. E não à toa, o dia que eu desconfiei do diagnóstico do meu filho Francisco, a primeira pessoa pra qual eu liguei foi a Bel. Primeiro, porque ela fala sobre esse assunto com leveza, com amor, com clareza, né? De uma forma genuína, né? Sim. Então, ela me disse, te acalma, é isso, tu vai no especialista, enfim, e tá tudo certo, Xana. E eu tô aqui pra te amparar. O que acontece, né, Xana, assim, ó, eu digo no texto, né, quem vê cara não vê autismo, porque o autismo não é sindrômico, né? Então, a gente não tem uma evidência física, e isso causa outras implicações no dia a dia, na nossa rotina, que a gente às vezes tem que sinalizar, mas vamos voltar para a pergunta inicial, né? A gente descobre, entre aspas, o autismo normalmente depois de um certo período de vida da criança. Então, vamos dizer que tu nasce uma mãe típica, né? E, de repente, tu te põe numa situação que tu não estava esperando. Né? Diferentemente de uma criança que nasce com síndrome de Down ou com algumas questões físicas que a gente já passa a viver isso mais cedo. Então, ela tem suas características, o autismo, que são um pouquinho diferentes e que nos tornam as nossas histórias mais particulares em relação ao autismo. E o Pedrinho era uma criança que não tinha sintomas clássicos de autismo, ele nunca enfileirou nada, ele nunca olhou para ventilador nenhum, ele nunca ficou... a gente tem muitos mitos, né, alheio, tu chamava, ele olhava para mim. Ele era uma criança que, quando eu fui fazer, enfim, depois quando eu fui fazer algumas recordatórios, assim, a única coisa que eu posso dizer para vocês, gurias, é que ele nunca apontou, ele nunca compartilhou alguma coisa. O que te chamou a atenção, Bel? Nada. Ah, é? Olha ela só. Mas por que foi teu louco. diagnóstico? O meu diagnóstico foi a coisa mais louca da vida. Vai, não conta. foi comum, tá? Não é uma história comum. O que aconteceu? O guri... Por isso tá na TV. Aí eu fico pensando que foi muito louco e foi muito legal pra mim, porque abreviou minhas questões. Eu não fiquei correndo atrás de ninguém. Olha. O autismo veio e fez assim, oi, pá, pá. Que eu digo, ninguém te manda um WhatsApp ou te liga um dia antes e diz assim, oi, aqui é a vida. Tu tá preparada pra tomar um bléu? Tu tá preparada pra um trem passar por cima de ti? Pois é, amanhã o trem vai passar em cima de ti às 14h45. Te prepara que vai ser um choque forte, tá? Ninguém faz isso. Mas a gente espera, né? Não. Às vezes a gente parece que fica esperando que alguém vá avisar. Eu não tava preparada. Não, a gente não tá preparado pra nada. Mas isso que eu quero dizer. A gente nunca está preparado para coisas difíceis.
Nem pra, talvez, mas a gente nunca sabe. A vida é trem-bala, né? Então aí, nesse meu caso, foi mais maluco ainda. Fazia uns 15 dias, para não dizer que eu não estava atenta, porque eu sempre fui uma mãe atenta, eu notava que o Pedrinho tinha uma pouca linguagem, assim, mas ele falava água, papai, mamãe. Quantos anos ele tinha aí? Ele Um ano? tinha, não, já tinha, tinha 1 ano e 8 meses. Aham. Mais ou menos. 1 ano e 8 meses, falava palavrinhas e não tinha, gurias, só não compartilhava interesse, realmente isso sim, mas eu não tinha outras crianças, é bem comum, não tinha filhos para comparar, quando tu tem outro filho é mais fácil, a minha família não tinha nenhuma criança perto da mesma idade. Se alguém notou, não quis me dizer, ficou com pena de mim ou alguma coisa, eu acho que até foi ruim, mas eu acho que realmente o que aconteceu? Daí eu comecei a perceber que fazia uns 15 dias que eu percebi, ele entrou na escolinha. Ele chorava, ele tinha medo, assim, do barulho. Um dia eu entrei num aniversário e ele chorou com as palmas do aniversário. Eu cheguei pro pediatra e disse, pá, eu acho que ele se assustou no aniversário. Aquilo achei meio estranho, mas assim, foi 1 mês antes do diagnóstico, entende? Não foi uma coisa que eu fiquei rateando, mosqueando e tal, né? E aí o pediatra disse, não, Bel, mas isso aí, esses aniversários tem muito estímulo, não é legal. E realmente eu acho que tem uns que são meio super pop mesmo. Eu acho que não é nada, chega mais tarde. Não, disse assim, chega mais tarde nessas festas que nem são sadia para criança. Foi isso aí que aconteceu. Daí, eu achava que tava meio lento. E o guri teve uma tosse, gurias. E tava tendo um surto de coqueluche em Porto Alegre. E eu quis ser uma mãe bem exemplar, assim. Isso eu quis, mas na verdade eu tava imbuída nesse processo. Eu queria ser uma mãe atenta, eu queria ser uma mãe, assim, super, super cuidando do filho, presente. Daí só a tosse, eu digo, não, já vou levar no pediatra, que não era nada, era uma tossezinha cough, tá? Daí eu disse assim, não, vou levar, porque daí já resolvo, hoje é um dia bom, que eu não preciso gravar, eu vou conseguir ir, Liguei pro médico, Bel, eu não vou estar nos Estados Unidos, tu procura um pediatra, e me deu o nome de um pediatra, doutor Enio Rota, que já faleceu, que é marido da doutora Niura Rota, uma das neurologistas precursoras do estudo do autismo em Porto Alegre, né? Irmã do Dr. Carlos Gadia, que mora em Miami, que é uma sumidade também em autismo. Eu digo que ela é a fundadora do autismo. Aqui em Porto Alegre. Que, por sinal, vamos falar depois do evento que vai ter, né? Daí, o que aconteceu? Voltando à história, né? Daí foi no Fui outro. no Enio. Aí o Enio, entrei lá, o Enio, tudo bom? Oi, tudo bom, doutor? Ele começou a observar e tal, assim. Daí ele disse assim, oi, o que te trouxe aqui? Eu disse, é uma tosse, doutor. E eu, ainda bem. Aí eu, vem cá, Pedrinho. Não, deixa ele caminhando aí. Daí eu, né, Pedrinho caminhando, na paz, ali, um consultório com guaíba de fundo. Era lá no Moinhos e tinha um guaíba, assim, eu enxergava o guaíba, isso eu me lembro direitinho. Ele foi um doce, ele era um velhinho muito querido, assim, muito fofo, né? E aí, no final, ele perguntou assim, no meio da consulta, ele perguntou assim pra mim, mas só foi uma tosse que te trouxe aqui? Eu disse, doutor, foi uma tosse. Daí ele disse assim, não tem mais nada que te preocupe? Eu disse, não, ele tá falando, daí eu, porque assim, a gente às vezes não se dá conta que o pediatra é um cara que tem que estar atento ao desenvolvimento. Eu pensei em coisas físicas, eu nem pensei que eu achava que a linguagem era meio lenta, tá? Aliás, isso é uma coisa que depois que a gente tem um filho autista, a gente se dá conta que a gente não tá preparada para observar. Isso eu sempre falo. Nem os pediatras. A gente fala do chá de fralda, do enxoval, mas assim, ter na cabeça aqueles marcos de desenvolvimento. Isso é uma coisa que a gente... Isso não é uma coisa que a medicina ainda incorporou a pediatria. Nem a medicina, nem a É família, que fica assim, respeita o tempo dele, fica tranquila, cada criança tem seu momento. Mas como eu falei, né? o guri pulava que era um faceiro, se virava nos 30, se matava rindo, que até hoje é assim uma incógnita na minha vida daquele guri. Baita ligeiro, tirava onda, ele tira onda, ele é um autista que tira onda, ele é autista e falcatrua, né? Aí eu entrei na consulta, vou voltar pra consulta, senão a gente se perde. Aí ele, voltando pra consultório lá, aí ele disse assim, não tem nada mais. Eu disse, sim, doutor, realmente. E daí ele olhou pra mim e disse assim, já sei. Ele falou água, papai, mamãe, bola. Eu olhei e disse, gente, esse homem tem uma bola de cristal
Não, ele sabe do que diz. Eu já sabia que ele era um baita médico, né? Eu tinha uma amiga Aham. que ia nele e é apaixonada. Sim, doutor, sim. E ele assim, e o que tu acha disso? Eu disse, realmente, doutor, tô achando meio lento. Mas vou lhe dizer uma coisa, eu sou a pior leiga que tem, porque eu apresento um programa de saúde, né? E eu sou das piores leigas, porque eu sei de muita coisa, mas eu sou leiga. E eu sei que. Aí eu falei, quem sabe será que esse guri autista. Eu tinha feito A gente tinha colocado no ar uma matéria sobre autismo. Uhum. Mas não tinha nenhuma. Eu não tinha nenhuma correlação com aquela situação. Só que eu sabia que uma das características era esse atraso de fala. Então eu disse: olha, eu sei que tem algumas crianças que demoram a falar porque não escutam. Ou porque tem algum tipo de autismo leve, porque realmente eu não conseguia enxergar outras características, né? E aí ele disse assim pra mim, é exatamente isso que eu tô falando. Eu disse, mas eu sei que ele escuta. E ele disse, mas é exatamente o que eu tô falando. E eu disse, doutor, o senhor tá falando de autismo? Sim. Então o Pedrinho é autista? Ele disse sim. Eu digo, então tá, e agora o que a gente faz? Olha! E foi uma doideira. Aí o meu marido, cheguei em casa e disse, o Pedrinho, ele é autista. Porque fazia uma semana que eu falei isso. Ah, será que o Pedrinho não é autista, então, hein? Porque ele, né, tá na escola, ele tava demorando um pouco para se adaptar e ficar junto com as crianças, assim. Mas isso fazia uma semana que eu tava no radar, porque fui eu que fui na escola contar, e eu que provoquei tudo, e eu que fui atrás de todo mundo, e eu que consolei todo mundo. E aí a minha médica disse assim, só contigo que acontece uma coisa dessa, né, Isabel? Eu digo assim, eu tive o privilégio e a sorte, e aí, gurias, eu não sou religiosa, tá? Eu respeito quem acredita, mas eu não consigo. Já tentei, acho bem legal e acho a fé uma coisa maravilhosa. Mas eu não sei, eu tava há 10 anos antes de ter esse momento de enfrentamento da minha vida, sentada num consultório de uma mulher que exatamente trabalha com isso na vida. Eu fui para lá para me tratar só para ser uma pessoa melhor, assim, só uma perfumaria perto disso, tá? E perto das coisas que ela lida. E eu já tava lá, tu entende? Olha que doideira, há 10 anos já E ela me mandou lá. preparando. Mandou lá. Ela só disse na ligação assim, vou te dar o telefone da Silza Tramontina, tu liga pra ela, marca uma consulta, vai lá, porque se o Francisco for autista, ela vai te dizer. Que E maravilha. ela me disse. Gurias, assim, ó, tem os dois perfis, né? Dessa mãe que tá super atenta e quando recebe, vai talvez procurar, né? Investigar, eu acho que é essa palavra, agir. E aquelas que negam, né? Porque tem É mais como até na época. Exatamente. Tati, assim, ó, na época ele falou pra mim isso. A loucura foi que o doutor Enio morreu 20 dias depois disso. E ele me disse, querida, você precisava vir conversar comigo. Eu sou meio psicólogo também. E também que ele disse pra mim assim, eu não posso mais perder tempo, por isso que eu te disse isso hoje. Ah. Ele tinha um câncer já Sim. bem avançado de próstata, se não me engano. E eu Um acho que anjo, Dr. N foi um anjo anjo. que pintou na minha vida, porque Sim. ele abreviou. E porque tu é essa pessoa boa, né? É. Eu acho que tu atrai também Ele essas abreviou soluções. os problemas, eu não precisei correr atrás, ninguém precisou passar um drama, porque eu acho que dar um diagnóstico desses para alguém que tem algum envolvimento também não é fácil, como diz a Silza, ela facilitou a vida, né, para ela, e que um dia eu ia chegar nessa conclusão, mas talvez eu demorasse mais. Então tomei esse trem que passou, tipo 14h45, que eu acho que a consulta era às 14. A Bel é Aí muito outra eu astral, saí gente. amassada pela vida, assim, esbagalhada, não vi nem de onde que veio. E aí, gurias, tu vai digerindo, entendeu? Teve cenas que até eu conto nessa palestra que eu faço, que na verdade, no outro dia eu me mudei e as coisas ficaram num depósito, era toda uma confusão, um ano do terror. E não é só pra terminar a história engraçada que eu fui no super fazer umas comprinhas. E aí eu tava assim, tipo, perto dos alfaces, sabe? E vinha uma senhorinha falar comigo assim, ai, querida, eu gosto tanto de ti, mas ela foi falar comigo não por causa do autismo, né? Foi falar comigo por causa do programa que eu fazia na época, o Vida e Saúde. Daí eu assim, ai, querida, muito obrigada. Aí eu pensei assim, cara, eu não tô bem. E a minha mãe tava comigo nesse dia no super. Eu não tô bem, eu tô chorando no super, né? Não tá ficando bonito isso aí. Aí quando eu saí na rua, a minha mãe disse assim, mas ué, o que tá acontecendo contigo?
que é isso? Tu é mãe, menina? Para de chorar. Daí eu falei assim, mãe, é verdade. Ninguém roubou o Pedrinho, botou ele no lugar, né? Botou outro no lugar dele. Não é esse diagnóstico que define o Pedrinho. O Pedrinho é meu filho de sempre. Porque a sensação Eu já que conheço ele, né? Esse é o Ele não cara. se tornou uma outra. Ele não se tornou um outro novo ET. Agora ele não tem um tag ali que diz, olha, agora, atenção. A partir de hoje eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa. E aí tu passa a entender que tu já tá lidando com aquilo e tá tudo bem, tu já tá, entende? Então, claro, depois eu fui ressignificando. Durante 5 anos não teve um dia da minha vida que eu não acordei e pensei, meu Deus, o Pedrinho é autista. A palavra autismo na minha cabeça vem todos os dias da minha vida, né? É transformador. Tu não quer que um filho tenha nenhuma gripe, né? Ninguém vai ser maníaco aqui de ficar assim, eba, meu filho agora vai ter dificuldades, meu filho agora vai ter um enfrentamento. Não, mas uma coisa que me ajudou muito, gurias, é a questão a gente ser humilde no sentido seguinte, ó, coisas difíceis acontecem todo dia para todo mundo. Sempre vai ter coisas difíceis. Eu não sou melhor que ninguém. Para mim foi isso que veio. Para outras pessoas são outras dificuldades, entende? Eu não sou melhor que ninguém, porque as pessoas, por que comigo? Porque tu é especial, tu nasceu abençoada por Deus. Não, gente, a gente é um ser humano, a gente é um pozinho, a gente é um grãozinho. Poderia ter acontecido para um, aconteceu para mim, por que não para mim? Porque eu sou especial, eu sou diferente? Não! Entendeu? Eu tô na vida aí. E nem o contrário também, né? Porque a gente ouve muito isso às vezes, né? Não, mas essas crianças vêm para famílias especiais. Também não tem esse que é uma mito, forma né? de enfrentamento, que é aquilo que eu disse no início. Eu não julgo como cada um entende isso para resolver e passar por isso da forma mais branda possível, porque a vida tem que ser viável. E é isso que eu Como é que tu lida no dia a pensei. dia, Bel, com isso, assim? Porque quando a gente... Eu, por exemplo, assumi isso, assim. Olha, eu tenho 3 filhos, nananana, e o Francisco é autista. Por quê? Porque se eu chegar numa festinha infantil e o Francisco tiver um comportamento atípico, muitas vezes as pessoas ficam, né? As pessoas Mas querem é melhor se intrometer. avisar, eu já vi Eu isso. digo, o Francisco é autista, ele não gosta de dividir o brinquedo, ele tá... É isso, assim, pra pessoa já saber. Porque eu acho que faz parte da gente falar sobre o assunto. Lá atrás eu tava falando sobre isso, sobre diversidade. Falar sobre o assunto. É a única forma que a gente tem de transformar. Mas assim, as pessoas sempre dão palpites, né? É uma coisa que a gente tem que lidar com isso, né? O Pedrinho foi diagnosticado... Agora a gente tá com um boom aí de 1 para 30, né? Crianças com autismo na última pesquisa americana. Quando o Pedrinho nasceu, estava para 1 para 110. Então a prevalência, se não era mal contabilizada, era menor, ou enfim, não cabe aqui a gente entrar nesse detalhe. Mas também a gente vinha saindo de um outro processo onde os médicos falavam e aconselhavam as mães a esconder o autismo, sabe por quê? Não era nem... É porque, às vezes, as pessoas olham primeiro para o diagnóstico e depois para a pessoa. Entende? Tá chorando porque é autista. Então, na escola se aconselhava os médicos antigos a nem contar, porque como não dava para ver e os sintomas eram poucos, passava batido e qualquer coisa, vamos dizer, fora do contexto que a criança fizesse, porque senão, olha aí, tá chorando porque é autista, vamos ligar pra mãe. A criança virava um problema. Não contando, não tinha problema nenhum, porque a gente só tem medo daquilo que não conhece, né? Então, assim, é autista, vou ligar pra mãe, que eu não sei fazer nada com autista. Não é verdade, tu sabe? Tu lida com criança, como eu digo, vocês não cuidam de laudos, vocês cuidam de crianças. É de uma perversidade esse olhar para essa criança, que os professores chamam muitas vezes, e as escolas chamam de crianças laudadas. E é por isso que eu digo, meu filho não é um laudo. Rasguem os laudos, vocês não ensinam laudos, vocês ensinam crianças. Vocês olham olho no olho de cada um do seu jeito, como uma escola plural deve ser, e ensinam essas crianças. Mas a escola está muito focada em ensinar um padrão, né? Nem vamos entrar, nem né? vamos, Porque é uma aflição, né? Uma aflição materna. Podemos até falar, eu tenho vários pensamentos e desenvolvo um trabalho nesse sentido muito forte por isso. Mas voltando a lidar com isso, essa questão era, tu vê, se dizia para não dizer, e eu acho que não, eu acho que é o contrário, eu acho que a gente tem que naturalizar a presença desses caras na vida, até porque eles vão estar, como eu digo aí. E naturalizar com os típicos também, que é uma coisa que eu, por exemplo, lá em casa, como tenho outros 2 filhos, eu
desde sempre, né? Claro que proporcional à idade de cada um, explico, tanto para o Gonçalo quanto para a Mercedes, o comportamento do irmão. Sim, né? que é uma coisa que tu tem que lidar no teu dia a dia ali, né? E agora Gonçalo mudou de escola e na turma dele tem uma menina autista. Que ajuda. E eu pensei, poxa, que bom, né? Sim. Primeiro que o Gonçalo já vai saber melhor lidar com a colega e a colega também vai ajudar ele a aprender a lidar com o irmão. Eu acho que é isso, né? É isso que nós temos, por isso que nós temos que lutar pela inclusão, Xana, porque quando eu recebi, quando a palavra autista, ela já é um tabu, entendeu? Aí a gente tá muito embaixo em relação ao autismo, a gente tá na parte de educação e de informação. Então a gente primeiro tem que naturalizar a presença desse cara no mundo, entendeu? E depois a gente tem que ocupar espaços, porque eu nunca vi um autista na escola que eu estudei, no clube que eu fui. Não. Onde é que eles estavam? A gente não sabe, né? Eles eram os nerds da sala de aula, que todo mundo achava engraçado. A gente não tinha nome pra isso. E tem que ter nome e tá tudo bem, entendeu? Porque a gente tá o nosso marco civilizatório da sociedade, graças a Deus, vem evoluindo. E a ciência nos ajuda pra isso. E aí vamos entrar, Bel, numa questão que agora, esses dias, essa semana, quando a gente tá gravando esse podcast, a gente teve uma manifestação de um filósofo, terrível, né, do Pondé, dizendo que o autismo é hippie, é hype, é moda. Eu vou te dizer a minha percepção desse texto. De alguém muito descolado da cena do dia a dia, não conhece essa vivência, né? Acho que tem ali uma coisa muito arrogante no momento que eu uso uma palavra modernosa, né? Hype é uma coisa modernosa. Nenhum diagnóstico é moderno, nenhum diagnóstico é hype. Qualquer diagnóstico, e por mais leve que seja, que foi a isso que ele se referia, né? Que agora tá cheio de autismo. Por mais leve que seja, ele é impactante, ele é árduo e ele é difícil. Então começamos já com uma falta de respeito e empatia às vivências de cada um. Né? Todos nós podemos ter até um diagnóstico, inclusive talvez ele também tenha algum diagnóstico. Então a gente tem que respeitar isso. Então não se coloca isso com teaser, né? Com um nome, com um tag de ser hype ou não. Fora isso, suscita a questão da mãe geladeira, que é antiguíssima, né? Que é horrorosa, que é da mãe que não ama, que já realmente foi derrubada, que foi um erro. Mas assim, eu entendo que talvez ele quisesse dizer assim, agora todo mundo é autista. E aí eu vejo um outro lado mais preconceituoso, sabe? Porque realmente agora se fala mais que se é autista. Não estamos gostando que eles estão aparecendo, está nos incomodando, é porque eles estão mais visíveis. Então, se é hype, é porque eles estão ocupando os espaços. Isso é um deboche com a nossa batalha pela inclusão. Claro. Né? Porque eu estou me sentindo incomodado, ou de alguma forma, porque se eu estou achando que é hype... Essa evolução no marco civilizatório que nós estávamos falando incomoda ele. Hype é jocoso nesse momento. Porque quer dizer assim, tá na moda dizer que é autista. Isso é jocoso, isso é provocativo no sentido que tu diz assim... Isso é muito antigo, né? Isso é uma mentalidade muito as antiga, pessoas não são diagnósticos, exatamente, amigo. As pessoas são pessoas. Talvez o DSM 5 agora tá, né? Que é o Manual de Saúde Mental, quando o Pedro foi diagnosticado, tava trocando. Então, ele tava no espectro autista. Né? O Asperger, que era antigamente aquele tipo mais leve, hoje é o autista leve. Autista brando. Então, assim, ó, gente, esses tags aí, sabe para que serve? Para plano de saúde nos pagar ou não, né? As coisas. Os americanos precisam, criaram isso num sistema muito inteligente de dizer, sim, esses caras precisam disso, 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 de saber o que esperar desses caras e enquadrar esses caras para coisas burocráticas. Mas na vida e no dia a dia, não perguntou, oi, tudo bom, Tati? Tu é TDAH? Qual é o teu Oi, tudo bom? Tu é hiperativa? Só falta agora dizer. Tu é intolerante à lactose, por exemplo? Teu RG, teu CPF, teu DSM. Oi, tudo bom? Esse aqui é meu melhor amigo. Ele é gay, ele dorme com homens, tudo bem? Tu não apresenta as pessoas pelos... Com rótulos. As pessoas são múltiplas. Então, assim, tudo que tá escrito ali é total descolado do mundo, onde tá todo mundo misturado. E nada disso é uma moda. Então, é isso que incomoda O mundo diverso, o mundo de inclusão, o mundo onde se fala sobre os assuntos. Que é o mundo real,
Alexandra? Incomoda o Porque filósofo nós- dos livros. Nós É nunca verdade. tivemos todas as pessoas enquadradas numa caixa. E eu acho que o maior problema da escola hoje é que ela ficou retrógrada porque ela continua naquele padrão que ela quer que todo mundo ensinar um aluno padrão, que era o que a Tati estava falando, Isso. que está encaixotado. Nós somos todos diferentes, todos temos maneiras diferentes. Eu não estou dizendo, gurias, e eu acho que é uma ressalva importante, que o autismo não traga prejuízos. Nós não podemos dizer assim, porque romantizar. Os autistas são maravilhosos. Não, não é isso. Autista tem prejuízos. Esse é um. Talvez fosse em relação a isso que ele quis dizer. Daqui a pouco as pessoas nem são autistas, não dizem, eu sou autista. Não, autismo é uma coisa séria. É um diagnóstico e na verdade, uma manifestação neurodivergente, ou seja, uma possibilidade de ser diferente de nós neurotípicos, que para quem estuda isso é uma Sim. palavra comum. Né? Nós temos uma curva de desenvolvimento neurotípica, ou seja, ela está dentro do típico esperado para todas as pessoas. O que acontece com eles? A curva de desenvolvimento deles é atípica. Ela passa a ser diferente de nós neurodivergentes. E diferentes entre si também, né? E ela é uma curva que não faz a curva igual. Ela faz assim, ó, desenvolve uma coisa, a outra fica para trás. Desenvolve outra, a outra fica para trás. Então, o que ó? Eu vou super bem na minha motricidade, eu tô maravilhoso na minha interação, eu não falo uma palavra. Por isso que a gente diz que todo autista é diferente também, Exato. né? Então, é tanto recorte para estudar, tem tanta gente correndo atrás disso, séria. A ciência está tão precisando disso. Nos Estados Unidos, hoje, isso é uma questão de saúde pública, porque a prevalência é muito grande. Tem programas querendo saber disso, porque isso impacta a economia, impacta tanta coisa. Então, é irresponsável fazer comentários jocosos ou pseudo-analíticos sobre uma coisa que a gente não conhece. Como se o autismo fosse uma característica de personalidade. Uma possibilidade. Né? Não, ficou descolado. Eu volto na questão da mentalidade antiga, assim, porque queria fazer aqui uma ressalva que qualquer situação fora de uma curva de desenvolvimento, ela já é julgada pela nossa sociedade. Que não deveria. Né? Eu tenho um caso, a minha filha tem sempre o percentil acima de 100, altíssima. É uma menina alta. E o que eu já ouvi, assim, entende? Assim, essa menina vai virar um gigante, ela não vai parar de crescer. E que a gente vive numa sociedade que a piada, isso vira piada, né? Isso, e que, gente, é difícil para uma criança se perceber muito mais alta que as outras. Tudo é difícil. Tudo é difícil, né? Ou o meu filho é mais agitado, é um cara super combativo, ele é opiniático. Dentro da escola é uma dificuldade, porque os educadores não estão preparados para nada que seja um pouco diferente. Quanto mais que precise de uma atenção maior, né? Mas maior. Aí, Tati, tu fala isso e eu te pergunto, por que há esse extremamente? Porque tá se esperando uma coisa que não vai existir, Exatamente, que é um padrão. Então, no momento que tu rompe a caixa, isso que aí. tu sai do armário, que tu chuta o pau da barraca, que tu passa a entender, tu não espera mais nada, que é a idealização, né? Voltando pra... Não espera mais nada. Então, somos como somos e tá tudo bem. Quando tu desconstrói, isso é um processo de desconstrução, fica bem mais fácil entender. Agora, no dia a dia, que tu me perguntou como é que é o dia a dia do Pedro, nós não podemos romantizar a ponto de não dizer que a vida do meu filho é bem mais complicada. Sim, e que as nossas como mães também. Exatamente. Sim. O Pedro me dá bastante trabalho. Mas esse é o filho que eu tenho e eu vou cuidar dele e fazer tudo pra ele com todo prazer e todo o amor de mãe. Agora, não vamos também, né? O guri é capetinha, ele não para, ele é falcatrua total. Agora, assim, ó, eu acho que para as mães que estão nos assistindo, eu queria falar um pouco da Bel, assim. Como é que é essa rotina? Porque a gente tá falando aqui sobre vida profissional, sobre buscar êxito. Muitas vezes, as mudanças que a maternidade trazem na vida profissional, às vezes por escolha, outras vezes por destino, né? Como é que é conciliar a vida do Pedrinho, né, que tem terapias, que tem um acompanhamento, um olhar mais dedicado, vamos dizer assim, no sentido de presença mesmo, né, de acompanhamento, e a vida profissional de jornalista, de estar na rua, de fazendo matéria, assim, como é que a Bel se sente em relação a isso como mulher, entende? Assim, em algum momento tu pensou, por exemplo, acho que não dá pra trabalhar mais. É uma doideira a minha vida. Eu nem sei como é que eu já consegui tudo que eu passei. Porque o Pedro tem 12 anos, e então 9 anos eu tô correndo atrás disso tudo.
eu tenho que ser justa com a minha rede, porque mãe precisa de uma aldeia em volta dela. A minha rede é a minha mãe, a Super Vera, que cuida do Pedro, a doutora Silza Tramontina, todas as terapeutas do Pedro, o meu marido, então nós somos muitos, né? Porque para dar conta, eu sempre digo assim, ó, especial, essa palavra me incomodou um pouco, porque tentam usar uma forma capacitista, porque dizem, é especial para dizer assim, é fofinho, sabe? Porque é culpa da sociedade. Não é especial, tem necessidades especiais, ou seja, especificidades. Meu filho precisa de atenção mais, eu preciso estar mais com ele, eu preciso explicar que ele... Eu tive que ensinar meu filho a brincar na praça, porque ele não sabia o que fazia com o escorregador, ele só corria. Então eu tinha que subir o escorregador e descer com ele. Eu tive que ensinar meu filho todos os dias o passo a passo de escovar o dente. Tem uma coisa que é árdua no autismo, é ajudar, amparar e empurrar para que esse cara tenha autonomia. Isso, que é o nosso grande desafio. Que é o nosso, lá no fim, é o que a gente precisa chegar. Né? Então tem uma coisa, Xana, que é de presença, de estar junto e que fica muito difícil. Eu nunca desisti porque eu me considero privilegiada de ter esta rede. Tá? Porque a gente sabe que muitas mães, os maridos vão embora, o meu marido é um pai maravilhoso, eu que tenho que botar um freio nele, porque ele é super pai, super protetor, eu não acho positivo, eu jogo Pedro, né? Então, assim, eu tive essa rede, né? E eu sou meio hiperativa, então eu acho que eu consegui ter 3 turnos durante muitos anos. Porque a carga horária de terapêutica é muito grande. Mas eu faço uma ginástica que não tem cabimento, assim. Tipo, larga ele num lugar, a Vera busca pra estar aqui. Ela me disse, nas primeiras terapias, ela disse, olha, tu não vai aguentar levar da Zona Sul pra Zona Norte no terapeuta. Já te liga nisso. E foi assim, durou 1 mês, 2 meses que eu fazia isso, e era assim, 1 hora dentro do carro pra ir, 1 hora dentro do carro pra voltar, e 1 hora dentro da terapia. E eu pensei, não vai dar certo. Então, assim... Eu te abreviei o caminho. Ela me abreviou o caminho. Então, eu acho que são aprendizados, com... porque a gente também, e isso é um assunto que há pouco tempo eu ouvi falar, sobre a saúde das mães atípicas. A saúde mental, né? A gente precisa falar sobre isso, porque, como tudo na vida, e agora o episódio anterior que a gente ouviu a tia Má falar sobre isso, né? Sobre mesmo as mães com companheiros, com parceiros de vida, são sobrecarregadas. Solitárias. Sim. E a gente vê no autismo, as mães atípicas, a batalha das mães. Muitas... A maior parte, vamos falar a verdade. Vamos dizer assim, muitas mães, e assim, como eu falei, eu apoio tudo que é mãe, porque eu sei que toda mãe atípica, a gente tá sempre no perrengue, gurias. A nossa vida é mães estropiadas, cansadas, e não é mãe atípica. Esporte clube. A gente tá todos na mesma barca. Isso aí ninguém tá lá contestando. Né? Mas eu acho que a gente tem muitas pessoas que acabam optando por exclusivamente se dedicar aos filhos e tá tudo bem, entendeu? Eu sempre tive muita necessidade de manter as minhas coisas profissionais. Eu não me enxergava de qualquer filho só vivendo para os filhos, porque eu fui criada por uma mãe que trabalhava todos os dias e não ia nas reuniões de escola. Quem ia nas reuniões era meu pai, e quem ia no supermercado era meu pai. Eu achava muito moderno que todas as meninas, nossa, teu pai que vai no super, nos anos 70. Nossa, teu pai que vai na reunião do colégio, que a minha mãe não podia, jornalista, trabalhava. Meu pai era empresário, tinha a empresa dele, podia ir. E o meu pai fez a gente ter muito orgulho daquela mãe, porque ele dizia assim, a tua mãe escreve muito bem, minha filha. E aí, ele fez um papel muito bom. Então, eu tinha tanto orgulho daquela mãe que trabalhava, que eu queria fazer também, entendeu? Para mim, a minha regra era estar fazendo coisas para mim, né? O meu processo terapêutico também me fez entender que eu tinha que continuar toda a minha vida, então em nenhum momento... Teve momentos que eu achei, não sei como é que eu vou conseguir fazer isso. Mas eu vou. Eu nunca pensei que não. Porque eu sempre acho que eu vou conseguir. Porque às vezes a gente tenta também lidar com uma culpa, né, Bel? Vamos falar bem o que é. Assim, talvez tu seja mais resolvida nesse sentido, mas... Culpa de não estar? Da ausência. Não. Culpa assim, ó... Eu já lamentei muitas coisas, né?
eu tenho um processo terapêutico que eu já vinha trabalhando essa coisa da culpa, né? Assim, eu gostaria de estar mais presente, porque às vezes a matemática não fecha, né? 10 horas num lugar, 5 na outra, eu já contei quanto tempo sobrava pra escovar o dente, tomar banho e dormir. Eu já pedi pra botarem na minha agenda almoçar. Então assim, ó, é isso daí, mas isso aí é pra todas as mulheres, né, Sim. gurias? Não, e daí, assim, ó, numa boa, todas nós somos sacrificadas. A nossa maternidade, ela tem um pedaço que a gente tá ausente. E é uma droga isso. Não, Ninguém vai dizer que é a bom. conta não fecha às Não, vezes, não quando a fecha. gente pensa nos Não, filhos isso é o problema. atípicos, Não, que é o essa seguinte, piora. porque assim, quanto mais terapias o teu filho precisa fazer, mais dinheiro tu gasta. No caso, né, quem depende do sistema privado, que é o nosso caso aqui. Quanto mais tu precisa de dinheiro, mais tu precisa o quê? Trabalhar. Quanto mais tu precisa trabalhar, mais tu te ausenta de casa. É tudo muito Em te difícil. ausentando de casa, menos tu contribui para o desenvolvimento afetivo, amoroso, emocional daquela criança. Então, é uma conta difícil, realmente, de chegar num denominador comum, né? E eu acho que assim, a gente tem que se perdoar. Então, eu acho que a gente tem que tentar se organizar para fazer uma coisa que tenha um bom senso, para tentar. Mas aí, sabe para onde que não fecha, no meu caso, a minha conta, para mim. Porque eu corretei para todo mundo ficar bem e para tudo dar certo. Aí tu pergunta quantos anos eu consegui ir numa personal trainer para fazer um certo exercício. Agora, 45 minutos por semana e tem várias semanas que eu cancelo. Aí, a primeira coisa que eu tiro fora sou eu. Então, eu fiquei anos da minha vida que eu não fazia uma unha, que eu não arrumava um cabelo, porque eu perdia tempo demais ali. Só que era pra mim, de alguma forma, né? Mas isso é o dilema. exercício que tu tá fazendo hoje como mãe? Sempre fiz e nunca deu certo. É. Porque aí... Mas tu segue tentando. Sigo. Eu penso que nos diversos maternar tem essa dificuldade. Sempre. E muitas vezes, inclusive, a pessoa não consegue olhar para si, porque tem também essa doação mútua para todos, né? Mãe é isso, a gente se torna mãe do mundo também, né? A gente acaba querendo, exato. Eu já então, tô melhorando. é um exercício. Tô melhorando isso aí. Um exercício, a gente ouviu aqui a Júlia Lemertz, quase com 60 anos, falando que agora está conseguindo dizer nãos, está olhando para si, né? A própria Tia Má falou semana passada que ela, para ter um tempinho, ela inventava uma história. No banheiro. Eu vou pro banheiro. Eu corto Vou pro na banheiro. lista, o primeiro lugar é eu. Como diz, eu tô melhor. É Eu isso aí, tava corta sempre na lá no lista. lugar 99, agora eu tô no 5º, já tá bom? Mas a Olha gente aqui. precisa se priorizar. A gente precisa. Eu vou tomar um suco. Aliás, vou aproveitar agora para fazer uma divulgação aqui da nossa parceira Vinícola Aliança, porque a gente fala de maternidade, a gente fala do dia a dia das mães. Eu vou precisar molhar a palavra, porque agora vem um quadro. Eu já tava tomando suco aqui, já tava logrando, hein, Tati? Mas eu Tu já tava tava também? também. Não dá pra aguentar. Bom, vou falar, Suco muito Aliança, da Cooperativa Aliança, 90 anos de tradição e qualidade, sem açúcar, orgânico, todos aqueles cuidados que a gente hoje em dia fala muito, se preocupa muito com a alimentação dos filhos. E aqui aquela dica, ó, pra quem tá com a gurizada ainda na escola, levar o suquinho pronto na lancheira. Aliás, vou ter que levar mais uns pra casa hoje, agora. E a gente, nós mães, botar na nossa bolsa, né? Porque às vezes também coloca ali almoçar, se não der, toma um suquinho já. Vou botar na minha agenda, tomar um suquinho ali. Dá uma energia. Mas molhei a palavra aqui, porque agora vem o nosso... Olha, se deixar... A gente vai... Esse podcast 10 hoje vai ter horas. 3 horas. Eu acho que por aí, de 3 a 10. Mas porque a Bel é uma pessoa interessante, divertida, fala com os assuntos que são, assim, que são pertinentes. E que bom que a gente pode estar falando sobre tudo isso aqui dessa forma, né? Para falar para as mães típicas, atípicas, pais típicos e atípicos, porque é isso, a gente precisa falar sobre os assuntos, falar a verdade. Eu tenho dito isso aqui repetidas vezes, né? Nada é mais libertador do que a verdade. Eu acredito muito nisso e é assim que eu educo os meus filhos lá em casa. Mas temos os nossos quadros aqui, que são divertidos também. Super quadros. Minha mãe dizia. A gente lembra aquelas frases, recomendações de mãe, sabe? Tu te lembra? Bom, a tua mãe já deve ter 52 mil frases. Te lembra alguma em específico? Assim, minha mãe dizia que aquele conselho vem no dia a dia, assim. Bota o casaquinho, minha filha. Ah! E hoje eu
peguei e saí de manhã e disse, ai, Pedrinho, vou botar mais um casaquinho. Coisa isso séria, né? E tem aqueles também que dizem assim, pé no chão, vai dar gripe, bota as Bota meias. meia. O meu mantra Aqueles é, que bota dizem, meia. Aqueles que dizem, eu O não... meu mantra nesse momento é, bota meia, Pedrinho. Bota meia, Pedrinho. Não é acorda, Pedrinho. Bota meia, meia, Eu não sei mais o que fazer, gurias. Eu acho que botar cola, eu já troquei, assim, tipo, 10 vezes. Não adianta, querida, lá em casa não Tive uma funciona ideia. até hoje. Ai, A minha o filha inverno sai do é- banho quente. Mas vocês sabem que o pé Pro descalço pé não dá gelado. gripe, né? Não, mas gela o peixe, Ana. Mas não dá gripe, Gela as gente. extremidades. É, mas Eu acho que é o fragiliza. Mas aí, quando ele sentir frio no pé, ele vai botar a meia. Ah, Enquanto vocês sim. ficarem insistindo, ele não vai. Eu, por exemplo, abandonei a meia lá em casa. Sabe o que acontece com o Gonçalo? Ele só quer andar de meia. No verão e no inverno. eu gosto- Tem outro problema. Aí sua o pé tem o quê? Frieira. Ai, eu detesto Ah, meu inverno Deus por do causa céu. dessa história da meia e da pantufa. Mesma coisa que eu, complicadíssimo, é o tempo todo de pé descalço. E isso me dá uma agonia, me dá um Né, que nervoso. faz mal. Faz mal, né, Bel? Faz Vou ligar pra um mal. pediatra, ligar pra vocês e dizer que não Eu dá. vou Não perguntar dá pra mesmo. Bel, então. que Outra tem a coisa, ver- peraí, eu quero dizer pra vocês que quando vocês estiverem menstruadas, Xana é muito moderna. dá pra lavar o cabelo, tá? Ah, é? Mas o pé gelado, a pessoa fica com frio é uma das vulnerabilidades pra ficar com a porta aberta da imunidade baixa. É verdade, mas olha, Toma um já shot de manhã. evoluí. Na minha adolescência, eu cheguei a ficar 7 dias sem lavar o cabelo. Era isso, não podia. Ah, não, esse eu não peguei. Aham. Eu peguei leite Já com, evoluí. leite com manga. Né, manga. Melancia. Melancia. Minha filha, eu permito que lave o cabelo. Deixa eu só fazer um comentário. Nós podemos instituir um novo quadro aqui no programa. Esse programa vai ter 10 horas. Que é o seguinte: o porquê das crendices de mãe. É. Porque sempre tem, se tu for olhar na raiz da questão, sempre tem uma justificativa. Tipo essa história do cabelo, tipo essa Economizar água. o leite com manga. Vamos falar bem que o leite com manga no intestino não dá um bom resultado, mas né? eu não sei. Essa aí do pé gelado eu vou tentar defender ainda, porque quando eu entrevistei muito médico, eles falavam assim, ó, por que tu precisa pra te tá com a tua imunidade alta? A alimentação, não passar frio, ficar bem abrigado, dormir bem e ter uma vida regrada. Se tu não faz isso, tu fica com a imunidade Minha baixa. imunidade tá problemática, gente. Concordo contigo, Bel. Meus 5 minutos de silêncio tem? No banheiro? Não tem, gurias. Eu não. Não, tem que tentar. Só pra de contar. noite, que daí tem um momento que todo mundo dorme. Tá. É o horário da mãe. Vocês já não se encontraram com Sim, amigas no WhatsApp? Total. Por que todas as mulheres se encontram no WhatsApp às 11 da noite, 11h30? Novo horário do Tudo Sobre Minha Mãe, 11 horas da noite. É a hora que a gente consegue, assim, ó, daí dormiu toda a galera, eu vou ficar fazendo o quê? Não posso ficar fazendo muito barulho? Eu fico falando com minhas amigas. Eu tenho uma amiga, Laura, que a gente só se fala essa hora aí no WhatsApp. E ela diz, posso te ligar? Eu digo, não, vai, tá dormindo já. Não, áudio não, é só... É E só tu no sabe, taca-taca. o Juliano disse, por que tu não vai dormir? Eu digo, porque agora é a hora que eu consigo fazer algo pra mim. Gurias, 11 horas, Desligar. horário nobre! Não, e a pergunta era assim, por que teus filhos dormem tão cedo? Eu falei, nem vou te contar. Horário nobre, Não tem muito a ver com eles, tem muito a ver comigo. Minhas amigas que têm essa vida, assim, tipo nós, às 11 horas, pode entrar no WhatsApp, que elas estão no Vamos online. fazer um grupo Mães das 11. Isso! E Instagram no Também online elas estão. Bomba. Tá, então é o seguinte, esse é o horário que a gente consegue, assim, deitou todo mundo, caiu todos os soldados. Caíram os soldados. Tinha uma ficaram ideia só- genial. Não é mais trem das 11, é Mães das 11. É, Não Mães posso das 11, ficar cara, nem mais mais um um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Às 11 vou te ligar. Galera, já foi dormir e agora a mamãe vai ter que curtir. É tipo isso. Galera, só amanhã É o melhor de horário manhã. que tem. Ai, tomara que meus filhos não ouçam esse programa, que eles vão entender que começa às 9 horas e vão pra cama, vão dormir. Isso, se Pedrinho, descansar. vamos dormir, que a mamãe tem que descansar. Não é acorda, Pedrinho. Dorme, Pedrinho. Não, Ai, Pedrinho, não Mas o dorme. meu filho diz, tu acha que eu não sei que tu fica no celular? Eu falei, não interessa. E o Joel diz assim, não fica interessa. tanto tempo que tu vai perder o sono. Eu digo, mas é agora que eu... E outra, eu me informo um monte ali, gurias, várias coisas que acontecem, fico sabendo ali. Claro. Acho Agora que me diz bom. uma coisa. Tu já cantou, né, na tua
da TV, mas a gente quer que tu traga a música que tu cantava. Pode ser a mesma, Tá. pode ser outra. Não, essa daí que eu treinei mais, né? Tá, vai. Dá o close na... Eu vou dizer, Dá um só zoom. deixa eu contar um segredo. O Close. meu sonho era ser cantora. Ó! Só claro, não tem nenhuma condição, né? Porque não adianta a pessoa querer, o meu sonho era ser modelo. Não, querida, tu não tem condições. Meu sonho era, não, a gente tem que ter a possibilidade. E uma semana antes do meu pai morrer, que ele era o homem da minha vida maravilhoso, apaixonada pelo cara mais maluco que eu conhecia, meu pai, Carlos Alberto Ferrari, tá sempre comigo no coração. Ele me contou um segredo, porque ele queria aprender violão e o pai dele não deixou porque ele ia virar vagabundo. Porque ele era muito diferente, meu pai. E daí ele teve que ser engenheiro, mas ele era um engenheiro diferente na vida, que fazia luz para teatro quando era menino. E o meu pai disse, minha filha, tu sabia que meu sonho era ser cantor? E eu disse, pai, tu não me conta que o meu é ser cantora. Só que daí eu descobri isso, ele morreu 4 dias depois, e eu disse pra ele assim, pai, foi a nossa última conversa. Pai, tu não acredita que a gente tá, né? Tu é meu pai, é uma coisa que eu não sabia, ele me contou uma coisa que eu não sabia antes de morrer. E o meu sonho era ser cantora. Ele disse assim, Bel, tu quer morrer e nascer de novo? Quero ser Ivete Sangalo. Quero ter uma voz. A Xana cantando ali, eu fico louca. Eu acho a coisa mais linda cantar. Eu também. Eu Eu sou fã demais da Xana. Ela canta, eu fico assim, gente, eu coisa babo. linda. Eu ouço em Abre a boca. casa. Então, assim, claro, daí eu sou terrível, porque a minha perspectiva não existe, mas eu vou cantar pra você. Vai, vamos Mas eu quero te dizer uma coisa antes de tu cantar. Como Deus é sábio, esse Deus, né? Cada um tem o seu. Que tu te comunica com o teu filho através da música. Sim, é a única forma que ele fala mais prolongadamente. Ele fala palavrinhas, né, gurias? Como ele falou, te amo mamãe ali, que foi uma gracinha, primeira vez. E é bem rápido, eu perdi, né? Mas peguei no ar. Foi lindo, né? Como diz a Manuela, é o que tu entendeu. É, exatamente. E a gente fica apaixonado, né? Mas aí ele consegue cantar, porque antes do diagnóstico ele cantava, né? Então eu vou cantar. Para aí que eu vou te filmar. Ele cantava, né? Então eu vou cantar essa aí. É que é a melhorzinha que eu sei. Não posso rir, tenho que me concentrar. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes. Para o João Pedro passar. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora o Pedro que roubou meu coração. Ai, não posso, é muito mais bonito ouvir ela cantar do que eu, não posso. Não. É voz de mãe, né, Xana? Não é voz de cantora. Olha aqui o arrepio. E o dia que eu ouvi a matéria, eu liguei pra ela e foi uma coisa muito louca, porque assim, daí o áudio só gravou a parte minha chorando. E aí eu tava numa matéria e eu só escutei aquele choro e disse, meu Deus, tá na rua, foi assaltada. Eu juro que eu achei que ia acontecer alguma coisa horrível com ela. Mas música se chama música porque toca o coração. Não é só porque tem voz, é porque tem a melodia, porque tem o sentimento, E a né? música é muito vigorosa pro autista, muito, né? sabe Pro Pedro, é muito vigorosa, não sei se Às vezes o teu filho. Francisco, ele fica nervoso, e aí todo mundo quer acalmar, né? Aí tu Assim, canta. né? Sim. E eu pego ele no colo Canta. e bem baixinho canto no ouvido dele, e ele vai... Tipo assim, porque fica todo mundo querendo, né, Não, resolver a daí situação. E ele tá cantando também, né? Ah, e ele adora cantar, né? Ele canta Ah. também, já tá falando porque algumas palavras. Tem a ver com o maternário, tem a ver com a voz, e tem a... E a ele cantou música- comigo na barriga muitas vezes, né? Todos eles. Então, pra mim, é A uma música ligação é um muito baita forte. instrumento, né, gurias? Sem dúvida. Vamos conhecer o Mordi Pedrinho. a língua. Morder a língua primeiro. Mordi a língua. O que é que tu disse que tu não ia fazer e tu fez? Ah, na minha casa? Escutei Como na mãe. criação de filho. Várias coisas, Tá, né? escolhe umas aí, diz pra nós. Deixei o guri tomar refrigerante. Toca aqui! Azar, entendeu? Se esse fosse o maior problema da nossa vida, eu tava grande, entendeu? Azar, deixa Mas eu tu tomar. disse que não ia deixar. Não, eu pretendia. Eu não disse nada pra mim antes. Nada, eu não me obriguei a nada. Eu só tinha algumas pretensões.
Quem sabe ele não vai tomar refri, né? Porque eu faço, daí eu queria que ele fosse melhor nisso, né? Daí eu falei, aí o pediatra disse, se tu tomar na frente dele, ele vai tomar. Eu digo, azar então. Porque a única coisa que eu quase morri, gurias, na minha gravidez, eu fiz tudo bonitinho, eu não tomei refrigerante, eu quase morri, eu tava subindo pelas paredes sem tomar refrigerante. Abafo caso, o que eu vou fazer? Eu sou viciada. Os meus segurei muito, a minha filha não toma, mas chegou um dado momento lá que... Os meus não tomam. Salgadinho e refrigerante, mas já Ainda. estavam maiores. Foi até os já 2 tavam anos com- só os na meus já água, tavam- sem sal e sem açúcar, um desespero. Aí depois eu disse, agora Deus que ajude, vai tomar. Não, e daí refri. chega assim, né? Aquelas coisas que tu faz todo um esforço e daí vem a mãe, vem a babá, vem o Juliano é um que atrapalha, né, Juliano? Os meus combinados comigo. Tipo, açúcar não. Aí, bolo. Bolo tem açúcar? Bolo tem açúcar. Mercedes não come doce. Aí eu fico a pessoa em casa que cobra todo mundo. A gente dá Chega uma uma hora que dá uma base. relaxada. Eu digo, Pedrinho, bala antes de almoçar não dá, né, cara? Daí óbvio, não é assim. Mas aí depois pode comer uma bala. Escovar o dente depois, e assim não, vamos, não. tentando solucionar. A gente tem que dar regras e limites para eles terem parâmetros e não ficarem angustiados sem parâmetro de nada. Fazerem boas né? escolhas, né? Quando mas for a assim, vez. eu- Mas a vida ali fora vai sozinhos. oferecer as coisas, né? O negócio Não, é eu não saber sou nesse- escolher. não, isso aí Mas já- eu tenho que me lembrar das coisas que eu falo aqui, porque repercutem. Eu queria mandar um beijo pra Luli, minha cunhada lá no Rio de Janeiro, que porque que ela ficou bem feliz com todo aquele relatório que eu fiz aqui de quando ela conheceu a minha mãe falando palavrão. E a gente tem que se libertar. A minha mãe me liberta. Mãe, então, o que tu acha que eu compro? Compra! Compra! Mãe, tu acha que eu faço? Faz, vai! A tua Ai, mãe te liberta. Libertadora. Essa frase é muito boa. Libertadora. É E boa. eu liberto o Pedro também. Vamos lá, cara, tu sabe fazer, vai! O Joel é muito protetivo, já seria super protetor, tá? Daí, quando veio a história do guri ser autista, ele ficou com mais super protetor, vai afogar o guri, entendeu? Não, eu quero que meu filho se vire sozinho, que quando eu morrer, ele consiga se virar, porque essa é a preocupação final lá no final, é a única que me restou agora. Sim. O que vai acontecer quando eu morrer? Mas eu já tô com uma programação aí, um planejamento. Então, porque não tem irmão, tem toda uma coisa mais difícil. Mas o que eu acho, eu liberto. Vai, filho, tu consegue. Aí, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que ele consegue. Eu confio nele. Eu não Uhum. olho com um olhar incapacitante pro meu filho de forma alguma, em nenhum Claro. momento. Isso é muito importante. Entendeu? Eu sei que ele sabe, que ele pode, que ele entende e ele, por ser não verbal, ou seja, muito pouco verbal, não posso ser não verbal, tá? Já teve situações do processo terapêutico que alguns terapeutas desconfiaram da capacidade do meu filho, me trouxeram isso que me fez muito mal, mas eu tava pronta para ok, não tem problema nenhum, isso não é, né? Mas, eu acho que ele não tá isso, eu acho que ele não tá aquilo. E eu sempre tive amparo, não, isso não quer dizer nada, entendeu? Então, assim, apesar de todas as dificuldades dele, que hoje eu enxergo como a maior a linguagem, eu nunca olhei o meu filho como um incapaz. Eu acho que ele é um cara tri-esperto, tri-ligeiro, baita falcatrua, dissimula, faz arte, Tem a ri da sua tua personalidade. Cara. Credo, ele é um ser humano, né? Querido, vamos ver o Pedrinho. Vamos ver, Pedrinho. Ai, bebezinho. Aí vem a parte Minhas mãe. fotos preferidas da Ai. maternidade, para vocês que estão só nos escutando, corre lá no nosso canal do YouTube ou nas nossas redes sociais que a gente disponibiliza as fotos também. As fotos preferidas das mães que passam por aqui, né, e nos trazem porque representam momentos importantes, ou enfim, aquelas carinhas lindas que a gente gosta de ver e ver o sorriso dela se emocionando por aqui. Tem aí, Gui? Ai, Não quer cortar o Pedrinho. cabelo, eu respeito, eu né? ia te perguntar, ele... Não, ele, a partir de um certo momento, eles não quer. Tá, isso aí, essa foto é aonde, Bel? Aí você num café ali no Bonfim, que a gente vai bastante, e a gente tava saindo com a Bibi, nosso cachorro novo na época, porque o Pedro tinha muito medo de cachorro, então a gente comprou um cachorro e deu super certo. Daí ele diz, o cachorro! Ai, que amor. O Francisco fala assim também. O cachorro. O cachorro! Próxima. Ai, Praia. Sorrisão na praia. Nosso lugar mais amado do mundo é a beira da praia. O Pedro é tarado por mar, ele vai para dentro d'água, se joga. Existe uma cordinha que algumas mães usam para os filhos autistas não ir para dentro d'água. Eu não quis, respeito quem usa, porque às vezes não tem como, mas eu botei uma meta para mim que meu filho não ia andar em cordinha.
E eu ensinei ele a pegar onda fingindo isso pra ele não se jogar contra o mar, e sim a favor. Então, eu digo pra ele que eu sou assessora de planejamento de pegar ondas. Eu invento nomes bonitos pra coisas assim. Pedro também é o assessor de compras, né? Ele vai no super comigo. Ai, que ideia ótima. E daí eu faço ele... Dar um cargo. Ele tem um cargo. Aí tu sabe que a mamãe, se ela vai no super e tu não tá, a mãe fica muito mal. Eu preciso muito de ti no super pra me ajudar. Então, ele pega as coisas, pega as tuas bolachas. Ele vai lá, porque esse é um exercício de autonomia, entendeu? Ele vai lá, ele pega a bolacha, ele passa. Eu não queria nem levar, porque ele ia ficar ruim no barulho. Não, senhor, vai pegar as coisas. Entendeu? Porque eu acho que ele pode e eu vou fazer ele fazer. Ele vai, ele pega esses dias, tinha que botar daí na esteira pra rolar. Não quer. Quer sim, cara. A mãe vai pagar, tu mínimo que tem que fazer é botar aí na esteira, meu. Entendeu? Aí bota, porque ele é falcatrua. Mas eu acho que isso é um exercício para as mães de filhos típicos e atípicos. Sim. A gente tem como instinto fazer tudo. Carrega tua sacola. Eu percebi lá em casa que essa coisa das tarefas, eles pedem, posso te ajudar? Posso fazer? Me dá uma coisa para eu fazer. Sabe? Então, assim, isso é uma forma também da gente dar autonomia, como tu dissesse, e também entender responsabilidades, compromissos, né? Quando terminou de comer, bota teu prato na pia. Isso é uma Ou super lava. pauta. Sim. Quando as mães incapacitam os filhos, sim, né? Porque, por na verdade, elas vão justamente não- fazendo, porque às vezes é mais Exatamente. rápido. Mais na rápido, rotina, mais né? fácil. Sim. E também cria uma certa dependência, Sim, né? eu tô nessa batalha pro João Pedro se vestir, porque o autista tem atraso no desenvolvimento, entendeu? Como eu disse, não é uma coisa ali, vamos bater palma, que é tudo lindo, né? Ele tem dificuldade de botar meia sozinho, entendeu? Porque tem alguma coisa do movimento, da própria percepção do corpo ali, que é mais complicado. Então, a gente tá batalhando, mas assim, eu faço ele tirar roupa, eu faço ele botar roupa. E cada conquista dessas, pra mim, é muito importante. Sim. Porque cada pequena conquista, nesse caso de uma criança autista, é vencer talvez algumas resistências, algumas dificuldades, mas é também prepará-lo, porque a coisa mais importante que uma mãe tem que fazer por qualquer filho, mas no nosso caso, né, Xana, pelos nossos filhos autistas, mais, deixar que eles tenham autonomia, que eles sejam capazes. Eu não sou terapeuta do meu filho, isso é uma coisa muito clara pra mim, eu sou mãe. O meu papel foi encher meu filho de amor, fazer uma poupança de amor pra ele, dizer que ele é lindo, maravilhoso. Eu turbino a autoestima, o meu papel é insufladora de autoestima, porque aonde ele estiver, eu não estarei mais, eu não estarei ao lado, ou talvez já esteja morta, mas ele vai carregar dentro dele essa poupança de autoestima, que ele vai se sentir forte, lindo, maravilhoso sempre, e nunca vai duvidar da capacidade dele. Mesmo que eu não esteja mais. Esse é meu papel. E esse é o que eu faço todos os dias. Como o João Pedro é inteligente, como o João Pedro pode, o João Pedro sabe, o João Pedro me entrega, o João Pedro faz. Esse é meu papel. Eu quero que meu filho tenha uma poupança até o fim da vida de autoestima e de certeza que ele pode chegar aonde ele puder. Não é onde ele quiser, porque isso não é verdade, tá? Ninguém chega aonde quiser, nem quem não tem nada na vida, porque a gente quer e não consegue. Aonde puder e aonde der. Vontade de aplaudir me deu, tá? A mim também. Tem mais foto? Ai, Não, é uma foto mais linda que a é o outra. cabelo. Ele era pra tirar a foto dos cabelos, porque agora ele disse que não quer. E eu vou respeitar ele como ser, né? Porque ele é autista, né? Que eu vou ter que eu vou contrariar ele. Muito pelo contrário, ele é um pré-adolescente, ele tem as vontades dele, o espaço dele, a maneira dele de se expressar no mundo. Então tá cabeludo, tem gente que acha que ele é menina, daí fica com vergonha e pede desculpa, eu digo, não tem problema, ele não quer cortar o cabelo, só isso. Lá em casa o Gonçalo não queria cortar o cabelo, o Francisco eu cortei porque tava atrapalhando a visão, Sim, né? daí, bastante. Mas enfim, eu também acho a coisa mais linda dos cabelos eu compridos. já tentei, o Joel já disse, cara, vamos cortar. Deus, não, se não vai cortar, pelo menos tem que escovar, cara, porque aí não dá. Ele anda de coque samurai, faz uns style, e agora tá dando sucesso porque tem umas coleguinhas que penteiam o cabelo. O cabelo virou um assunto na vida dele, entendeu? Que demais. Deixa ele acha outras bem formas. normal também, acho que da idade, assim. E o Pedro é um cara esperto, assim. Ele dá um jeito de interagir no mundo sem falar. Ele é sedutor, ele faz olhinho, ele pisca, ele dá beijinho, e o cabelo, eu saquei que o cabelo se transformou numa maneira de interagir, porque as pessoas comentam do cabelo, a amiga penteia o cabelo na aula, aí a prof faz trança, ele se deu conta que aquele cabelo tá reverberando
sabe? Que bacana. Porque ele se adora, né? Ele tem certeza que a vida dele ele é lindo. Porque eu fiz essa poupança de autoestima. Sim. Não quer dizer que eu acho que dê poder pra ele fazer o que ele quer e seja sem limite. Não é isso. Ele só tem uma... Então ele tá feliz com a vida dele. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Tá acabando. Tá tocando meu telefone. Vou, atende. só um pouquinho. Oi. Tá. É lá de casa, só um pouquinho. Bem ligeirinho. Isso é coisa de mãe, né? A gente Meu atende Deus. o telefone na hora que tá tudo gravando. bem? Só um pouquinho. Tá tudo... Tá, pode entrar. É o Assum, guria. Ai, meu O Deus Assum. do céu. que Tá, maravilha. pode autorizar. Notícia boa, notícia Beijo. boa. Não, Chegaram as compras. a pessoa recebe uma ligação de casa, já se assusta, Sim, né? dá um nervosinho. Não, mas eu quero dizer o seguinte, como hoje o dia tava corrido aqui pra gravação, o que eu fiz? Eu, antes de sair de casa, cedinho, fiz as minhas compras no aplicativo, e daí o Assum entrega lá em casa direto, né? Enfim, todas as coisas. agilidade, Ali tem tudo que tu uma unidade escolheu. na Zona Sul, que é onde eu moro, tá espalhado por todo o Rio Grande do Sul, né? Eu me lembro, sempre conto aqui, do Assum lá em Cidreira com a minha avó Jandira, que eu ia no Assum com ela. Agora, o pessoal a Bel tava falando sobre ir ao supermercado, né? Eu me lembro muito de ir ao Que supermercado foi com onde a minha começou com a dona Assunção. Que dá um Exatamente. nome ao Assum, inclusive, Então, a né? nossa dica de hoje para as Empresa. mães que estão aí nos acompanhando, para os pais, para as avós, para os avós. App. Avós é masculino. Avós e avós. Avós. Ai, Avós deu e um avós. branco. Avós e avós. Avós e avós. Dindos seguinte, e dindas, todo mundo, exatamente. toda a família. Acessa o aplicativo do Assum, já baixa aí. Eu acho que a gente consegue botar na tela para o pessoal Isso acompanhar aí. em casa. Faz o teu Assum pedido. online. E vocês recebem em casa. Ou também tem o site, se não quiser baixar o aplicativo, pode acessar pelo computador, fazer as suas compras com tranquilidade e receber no conforto do teu lar. Uma coisa que a gente aprendeu muito a fazer durante a pandemia, né, que era não ir ao supermercado, não ir a lugares onde tinha muita circulação de pessoas e que acabou virando uma facilidade para nossa correria do dia a Mas dia. quem não perde aquela vontade de ver pessoas, pode pedir no app, no site e buscar presencialmente. Eu sempre conto, né? Dona Sandra de Pijama adora um supermercado. Apesar que ela se rendeu ao Assum online, mas eu tenho certeza que ela anda angustiada. Porque se tem um programa que eu fazia com a minha mãe, era ir ao supermercado, e ela era daquelas pessoas que... Ela é daquelas pessoas que gosta de passar em todas as fileiras. Ai, Amanda tá nossa. concordando lá, sentada, porque Minha ela já mãe foi é com a mãe ao igual, mercado. Ela anda aqui. Se tinha vai. aquelas ilhas, sabe? Com degustação de coisas, a minha mãe fazia questão de provar tudo e levava pra casa pra experimentar. Beijo, mãe. Feito, tem mais foto, não terminou, gente? Terminaram as fotos. Eu quero saber, surpresa de filho. Qual foi uma atitude do Pedrinho, assim, que te emocionou? Vamos deixar o Pedrinho circulando por ali com a gente. Tá essa cafeteria eu conheço, hein? Nós temos que nos encontrar É ainda, já verdade, na marcamos, beira do já fomos. Guaíba. É. Dando um carinho de nariz com mãe ali. Enquanto a gente olha essa foto, eu quero que tu me diga, assim, alguma surpresa, alguma atitude do Pedrinho. Toda vez que ele fala, pra mim, é um presente, né, gurias? Como eu falei, né, é maluco isso, é uma lição de humildade, uma comunicadora, uma mulher que vive de falar e de comunicar, entender que seu filho não falará, perceber que essa é seu modo de passar nesse mundo, provavelmente. Há pessoas que dizem, não, Bel, mas ele vai... Não, gente, tá tudo bem, se for se for isso que nós tivemos para conquistar, algumas palavrinhas, claro, eu me preocupo depois, como é que ele vai se virar no dia a dia, a gente tá dando um jeito nisso com comunicação alternativa. Mas o que eu quero dizer é que toda vez que o Pedro fala é uma festa pra mim e pra toda a família, porque daí a gente conta aquela bobagem que parece pros outros é a nossa coisa mais... Aí ele falou tchau, aí a gente... Ai mãe, aí ele deu tchau, aí a minha cunhada, que é a mulher do meu marido, do meu irmão, aí ele disse tchau, toda a família comenta que ele disse tchau. O Pedrinho falar, hoje ele disse 9 na terapia mais cedo que a gente foi junto. Aí a terapeuta disse, ele me disse 9! A maior alegria nossa é quando o João Pedro fala, porque ele tem tudo, é uma coisa louca, sabe? Ele tem tudo dentro dele. Esses dias o João ia brigar com ele, que ele fez uma arte, e ele disse assim, vai me xingar. Ele tem todo o repertório. Sim, todo. tá ali. Tá ali, mas ele não usa por algum motivo que ninguém sabe.
É o mistério do autismo. E essa aceitação de que tem coisas que serão intransponíveis e que nós nessa existência não vamos descobrir e que a ciência não vai ter tempo de chegar nessa existência ainda, é um exercício de humildade, de entender que as coisas acontecem como tem que acontecer, a revelia das nossas do nosso querer, do nosso desejo. Nós não podemos tudo. Isso é uma lição muito dura, muito difícil numa sociedade que quer nos dizer que a gente pode tudo. A gente pode tentar de tudo, mas talvez a gente não consiga tudo que a gente gostaria. E entender que esse é o nosso ponto para tudo na vida, às vezes é muito importante. Bel, a gente preparou até um quiz aqui para te conhecer melhor, mas sinceramente, né? Não tem que perguntar mais. Olha, vou te dizer, assim, ó, das entrevistas mais esclarecedoras, importantes, emocionantes, porque eu acho que é isso que eu falei antes, né, Bel? Tu tem essa clareza de muita coisa, como mãe, como mulher, como jornalista. E percepção do que a vida é. Isso a vida aí. é bem simples, é início, meio e fim. Estamos aqui concluindo uma existência, todos nós, muito parecidos, cada um se debatendo nos seus sonhos, nas suas necessidades. Uns conseguem mais, outros menos, uns, né? Então, nessa vida vai terminar, vai todo mundo para o mesmo lugar, não sei para qual. Então, vamos, enquanto estamos aqui, vamos ser empáticos, vamos ser legais, vamos dividir a vida, vamos fazer essa existência valer a pena. Tô cheia de papel aqui. Brilhante a forma de contar histórias, né? E só para falar para quem dê um Google e procure as matérias da Isabel Ferrari. São maravilhosas, Assista. gente. Tem matéria fantástico, Jornal Nacional. Sempre com gente. Sempre com gente. Fiz muita coisa, né, gurias, ainda bem que fui para vários caminhos e sou a mesma pessoa. Isso é o mais legal. Né? Ganhei muito conhecimento, muita vivência, fiz muitas coisas, viajei, tenho um baita orgulho da minha profissão, mas como eu falei, o aprendizado é em todos os ambientes, não é só profissional, né? Meu filho me ensinou muita coisa. Esse programa de vocês eu acho bárbaro, porque ele fala de uma parte da nossa vida que tem que ser celebrada. Porque nós ainda vivemos uma sociedade que às vezes faz a gente esconder a maternidade ou fingir que não é mãe para não se dar mal no mercado de trabalho, esconder. Não tem nada a ver, todo mundo está na mesma barca e todo mundo que nasceu no mundo teve uma mãe que criou, né? E cada homem, cada mulher está aí porque uma mãe se dispôs. Então, a gente tem que ter orgulho dessa tarefa, não sei se a palavra não é tarefa, mas desse papel que nós mulheres temos, junto com os pais ou não, mas a gente tem que ter orgulho de ser mãe, somos poder a primeira falar casa, disso, né, não vamos das pessoas. Né, porque também há um mercado de trabalho que tenta, né, vai atrapalhar ter filho. Então, assim, que bom celebrar a maternidade. Falando em conquistas, né, e das mulheres, das mães atípicas, essa semana, quando a gente está gravando aqui, né, foi aprovado no Senado Federal, derrubou o rol taxativo com os planos de saúde, uma grande dificuldade. Eu quero aqui mandar um beijo, assim, a todas as mães que batalharam por isso, né, Bel? Acho que tu esteve envolvida aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, foi uma questão que mobilizou o país inteiro. O senador Romário, né, teve emocionado lá na tribuna, enfim, isso aqui não é para falar sobre política, é falar sobre as questões do dia a dia, que é, de fato, importante que os nossos políticos levem essas pautas, né, para serem solucionadas. E falando em jornada de trabalho, a Tati trouxe uma notícia pra gente aqui, né, que em 2 decisões recentes, a 7ª e a 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho Isso aí. garantiram o direito à redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, a profissionais da saúde que têm crianças diagnosticadas com transtorno do espectro Isso autista. é lei para funcionários públicos. Exatamente. E Quando agora essa lei- avançou. Quando essa lei foi colocada em questão lá em 2012, ela era para qualquer mãe de qualquer emprego, mas na hora se deu ré e se colocou apenas para funcionários públicos. A empresa privada não ficaria com essa necessidade de diminuir a jornada de trabalho, né? Lembrando, Xana, uma coisa que eu acho legal a gente falar, que essa conquista das mães
eu digo de classe média ainda, do privilégio é muito importante, não esquecendo daquelas que precisam depende de do SUS, SUS. que tem um sistema bem descrito, porém na vida real não existe, aquelas mães que não têm grana para comprar medicação para regular seus filhos, os remédios do SUS não funcionam, a fila para uma psiquiatra infantil em Porto Alegre há um tempo atrás estava de 1 ano, não tem acesso a neurologista, os filhos ou compra gás ou compra remédio. Então nós temos um vasto cenário, porque as carências são em todas as classes sociais, cada uma adequada à sua realidade. Não há nada, é uma aridez total. É por isso que agora eu estou começando a sair por aí falando disso, porque eu não tenho nenhuma notícia boa em relação às mães e suas lutas em relação ao autismo. Na escola tá ruim, na pública e na privada, às vezes, muito pior. No mercado de trabalho não existe, o acesso à saúde pública também não existe, a rede não existe, a medicação não existe. Ou seja, deserto. O que as mães sentem? Solidão. Então, se elas estão solitárias, nós temos que nos unir e nos juntar. E dizer, sim, vocês existem, nós sabemos que nós precisamos falar para que as pessoas saibam que a gente existe. Né? E eu, como comunicadora, me pergunto isso. Todo mundo que tiver um filho com diagnóstico de autismo e com outras situações, mas eu vou falar do que eu vim falar aqui, que eu sei que eu posso falar, não posso falar em nome dos outros. Todo mundo, Xana, tenta usar a sua profissão para melhorar isso, porque a gente fica sabendo e vivendo. Quem é advogado tenta passar por direito, eu sou comunicador. É isso aí. E eu, por muito tempo, eu deixei isso. Não é que eu não falei disso, é que eu acho que eu falei pouco. E agora, depois de um tempo, eu não tenho um dia da minha vida, Xana, que eu não recebo um WhatsApp de uma mãe me pedindo alguma coisa que tá dando errado. E sabe o que tá dando errado? Absolutamente tudo. E daí vem esse olhar. Eu sou uma pessoa positiva, mas eu tive uma história de privilégio. Mas só que está dando tudo errado. Tá dando errado na escola, tá dando errado no trabalho, tá dando errado no acesso à saúde, nos planos de saúde, estão cortando as terapias das crianças, mesmo assim é revelia, agora vamos reverter. Então, tudo é ruim, não tem nada bom, nada bom. O que tem de bom? Associação, movimentos coletivos. Qual é a saída? Se unir. Tenho incentivado as mães a se unir, a fazer associações sobre família. É só assim. A lei já existe. Quando o Pedro nasceu, ele não era considerado deficiente. Para a gente fazer conquista e políticas públicas, nós precisaríamos que o autismo fosse considerado pessoa com deficiência. Desde 2012, os autistas são deficientes, sim, porque há um prejuízo no desenvolvimento. Né? A gente fala que está tudo bem para que as pessoas entendam que eles vão estar no mundo, mas eles têm suas dificuldades e suas necessidades. E só tem um jeito de resolver isso, com lei. As leis já existem e não são cumpridas. Agora, quem vai fazer cumprir somos nós, mães. E eu falo muito, é uma coisa que eu falo muito nas minhas conversas com mães e palestras que eu venho fazendo, é sobre o fortalecimento dessa mãe. Porque quem cuida disso num primeiro momento, depois pode ser que a criança fique autônoma, graças a Deus é o que a gente gostaria, é a mãe. E é o pai, mas é a família. Então, sabe quem é que tem que estar bem? A mãe. A saúde mental da mãe é que define e decide o enfrentamento que essa família vai ter. E não interessa o nível, porque essas discussões nível 1, 2, 3, hoje eu tava pensando isso, gurias. Não interessa nisso. Não faz diferença, é sempre a primeira pergunta que te fazem. Aí qual é o nível? Sabe qual é o nível? Porque ou pode ser nível 3, que, vamos dizer, é o que dá mais trabalho. Mas se o meu enfrentamento é bom, isso não está impactando a minha vida a ponto que ela está um terror. Se ele for nível 1, tiver pouquíssimas coisas e isso estiver acabando comigo, vai ser um terror. O que eu quero dizer? É a nossa cabeça, é a saúde mental que é libertadora e é o que nos leva em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, só vamos passar... uma criança só vai passar bem essa vida se a mãe estiver íntegra. O que é íntegra? Inteira, podendo saber de si e tranquila em relação às dificuldades que terá que passar. Porque, não vamos mentir, terão muitos enfrentamentos. E para ter esses enfrentamentos dia a dia, eu já peguei meu filho no aniversário de 5 anos e disse, gente, ele está chorando, nós vamos embora. Fiquem aí na festa, que eu ia pagar em 5 vezes, mas eu vou me embora. Eu botei ele no carro e decidi assim, eu não vou chorar. Porque se eu chorar, eu vou desmanchar. Então, eu vou me embora dessa festa e tá tudo bem, ele é autista, peguei o carro e fui para casa. Eu estava destruída por dentro. Mas eu estava decidida que eu não ia desabar, porque meu filho não merecia e eu ia ter que pagar igual.
Então eu fui para casa com essa decisão. Passei coisas muito duras. Não deixei de passar, não sou uma maníaca que tem um bom astral. Passei por elas, resisti, não tive ninguém para conversar comigo, a não ser a minha família e a minha rede de apoio, né? Enfrentei isso muito em silêncio, muitas vezes, pensando como eu ia organizar isso na minha cabeça, como é que eu ia passar por isso e ia ficar tudo bem. No outro dia tá tudo bem, eu ia sobreviver. Sobrevivi a muita coisa, mas tive o privilégio de tratar da minha saúde mental. Então, eu fui a fortaleza de mim mesma. Então, o que eu acho que a gente tem que batalhar? Para as mães ficarem bem com isso, apesar de todos os perrengues que tem. E as mães estando bem, elas vão conseguir que os seus filhos estejam melhores do que podem estar. Porque existem coisas ambientais dentro de qualquer situação de família, existem coisas que são no transtorno, existem fatores ambientais que desorganizam. Uma mãe desorganizada, uma mãe despedaçada, não cuida de ninguém. Vamos batalhar também para que nos laudos, né, que regulam o que a gente batalha para isso, tenha lá, ó, psicoterapia para as mães. As mães né? têm que poder. Qualquer tipo de movimento que a gente faça, né, olhando para os filhos, se recomenda muito em várias alternativas de terapias, inclusive que eu já fiz, cuida de ti. Cuida de ti primeiro. É a máscara de oxigênio, né? Primeiro, né, gente? É, boa. Bel, pra te dizer assim, ó, vejo em ti a mesma menina do dia que nós nos encontramos pela primeira vez. Que lindo, né, Tati? Aos 18 anos, a tua vibração, a tua energia, lá em já Ibirubá, naquele momento. Era Ibirubá. Ibirubá. Nós fomos num baile lá, depois Vira em e mexe, a Ibirubá aparece. Em Ibirubá celular. aparece. Ai, eu adorei ir lá pra Tapera, minha melhor amiga de vida. A Gabi bora Boff, lá. vamos mandar um beijo pra Beijo, ela. Gabi, tu te amo, tu é a minha amiga mais fina que eu Mas, conheço. mas mais que isso é dizer que esse espaço é pra isso, né, gente? É pra gente trocar, é para as mães se fortalecerem e pra nos unirmos. Sem dúvida Porque nenhuma. é assim que a gente consegue mudar. É. Mudar a nossa essência, mudar a nossa maneira de, não a essência, nossa maneira de encarar as coisas, olhando também para as outras dificuldades, para as outras superações. Né, Tati? Porque a gente, por muito tempo, não tínhamos espaço para falar disso, nos sentíamos sós. E a gente poder entender que a gente não tá sozinho é muito bom, né? Em toda a vida. Mas especialmente quando vem os perrengues. É verdade. Olha só, a gente tem, assim, a gente podia sério mesmo ficar com esse Sim. videocast muito mais tempo. A gente tem umas dicas aqui finais e eu quero trazer 2 livros, na verdade, um livro e um caderno. Porque já que a gente tá falando de maternidade, vamos voltar lá para aqueles 60 dias de neblina, que são o Puerpério, né? Um livro que me ajudou bastante, que eu li, que é da Rafaela Carvalho. É uma dica que eu trago também para as mães, aqui saindo para uma outra pauta, né? Que é essa fase tão difícil, né? Também do nascimento dos filhos, que é cheia de amor, cheia de emoção, mas que é desgastante fisicamente, é desgastante porque é um reencontrar-se e, ao mesmo tempo, encontrar-se com 2 novas pessoas. Com o filho que nasceu e com essa mulher que nasce quando a gente vira mãe. E a outra dica para as mães, para as avós, é um caderninho que eu ganhei da dona Sandra, chamado Mãe, Me Conta Sua História. É um caderno que tem várias pautas, várias perguntas, que é pra gente escrever para os nossos filhos. Então, contar a nossa história de vida para eles é como se fosse uma agenda, um planner, assim. E tu vai a cada dia escrevendo um trechinho para contar a tua história de vida pro teu filho. E a dona Sandra me deu um e tá escrevendo um pra mim. Que linda, eu quero! A minha dica, então, é uma série... Uma Nova Mulher. A tradução é um pouco estranha, uma série turca que fala sobre um processo de expansão familiar, que aqui nós chamamos de constelação familiar. Trata muito dessas questões, 3 amigas que vão em busca de uma mudança, cada uma com as suas dificuldades, e fazem esse encontro também com o passado, né? Falando do que a gente já disse aqui, que nós trazemos lá de trás muitas das nossas atitudes hoje em dia. E também seguir o @Isabel Ferrari. Isabel V. Ferrari. Tem um V? Tá aqui. Isabel V. Ferrari. Isabel com S, né? Isabel com S, V. Ferrari. Tá aqui. Ali comecei a escrever, gurias. Exato. Porque sabe o que acontece? E gravar vídeos também, né? Na verdade, eu comecei a escrever porque é a maneira que eu tenho de lidar com a vida, assim, é por isso que eu sou jornalista, né? E daí eu tinha uma amiga que disse assim, eu disse, eu tenho umas coisas tão bonitas, e ela falou assim, Bel, escreve pra não te esquecer, né? Quem sabe vira um livro e tal. É uma amiga minha que é escritora infantil, uma grande amiga minha, Cris.
Bia, acho que a gente precisa tanto das amigas queridas. Como né? é o nome dela? Eu conheço Vamos a indicar o Cristina livro. Cristina Dias. Ela tem vários livros que são que bombam em escolas, né? O Monstro do Guaíba, um monte Vamos de... botar as dicas da Cristina dicas Dias da no nosso Cristina. canal. Ela é maravilhosa. E a Cris me disse assim, ó, Bel, tu tem que escrever isso aí no Instagram, porque aí vai ficar como um diarinho ali depois, um dia tu não perdeu esses textos. E aí foi que 1 ano atrás eu comecei a escrever as coisas que eu penso, as coisas que eu passo. E agora eu comecei a fazer vídeos, porque, na verdade, o Instagram... Só entrega vídeo. E como é o que eu faço todo dia, né, É mais gurias? fácil, mais barato. É mais rápido. Isabel V. Ferrari. E outra dica que eu quero te dar, que eu li, tô lendo um livro chamado do artista, me fugiu agora. O Caminho do Artista veio. Hoje eu tô um pouco devagar com as lembranças. O Caminho do Artista. E ali ela diz, né, enfim, que é uma escritora que começou a ensinar um método para artistas desbloquearem, etc e tal. E ela diz, todo dia de manhã, escreve. Escreve o que tu tá pensando, escreve as tuas angústias daquele dia, que tu tá com a cabeça cheia. Escreve qualquer coisa. Eu botei um caderninho do lado da cama agora. É catártico, e tô- né? A maioria uma dos forma escritores, né, de dizem que fazer- começaram assim, escrevendo. Então, mais uma dica, o Caminho do Artista aí pra vocês. Cada um Bel. tem um jeito de se expressar. Eu só quero dizer que eu achei um que foi escrever mesmo, né? Amiga, assim, obrigada. eu Quero que te dizer assim de agradeço. público. Obrigada pelo acolhimento que tu nos Imagina, deste, é a o mim e a mínimo minha que eu- família. Mas eu dei pouco, tu pode me chamar mais. Foi muito pouco. Mas assim, saiba que assim, ligar para alguém que conhece sobre aquele universo que tu tá, que é desconhecido pra ti, que tu tá Sim, eu entrando, sei. é muito acolhedor. Eu só não te convidei pra ir lá em casa e te dar um abraço, que era a pandemia. Mas eu tava na também- praia. Mas eu acho que esse é o maior prazer que eu tenho, é acolher, porque eu já passei. Então eu sei que depois, apesar de todos os perrengues, entre vírgulas, pra não romantizar, vai ficar tudo bem. Mas é só depois. Muito obrigada, a gente Maravilhoso, amou. Obrigada, maravilhoso. Bel Ferrari, essa baita jornalista, mãe do Pedrinho, esposa do Joel, colega, querida amiga que tá aqui com a gente compartilhando a sua maternidade, com todas as suas alegrias, com todas as suas dificuldades, como é a maternidade de todas De nós. todo mundo, Muito gente. obrigada, gentilmente. Maravilhoso, Obrigada, foi querida. ótimo te ter aqui. Obrigado aos nossos patrocinadores, o Assum Assum e a Vinícola Aliança. E te liga que continua tendo toda quinta-feira um programa novo, É diferente, cheio de emoção. Aliás, em setembro a gente até tá priorizando as gurias gaúchas, as mães gaúchas aqui nesse Verdade. nosso setembro E Farroupilha. verdade. E vem outro por aí, muito legal. Um beijo pra vocês. Gostou desse Beijo. episódio? Compartilha, aciona o sininho, te inscreve no canal, assiste os outros episódios. Enfim, tudo aquilo que eu já falei, né? Mas não custa repetir. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. E semana que vem tem mais. A Tem gente volta mais. falando mais sobre maternidade, Beijos, os beijos. desafios e tudo isso que vocês já sabem. Eu não paro de falar e vai terminando o programa aí enquanto eu tô falando. Acaba! Que lindo esse programa, amei, guria! Achei show!